Então, hoje nós temos a Ana Campagnolo que está aqui conosco, não como uma política, mas como uma professora de história. Alguém que vai falar a respeito de educação, alguém que vai falar sobre o marxismo cultural, sobre a influência do marxismo no meio em que nós estamos inseridos hoje. Então, até porque a igreja ela não tem uma bandeira partidária. A igreja ela não defende um viés político, ela defende as escrituras. E por conta disso, nós encontramos na Ana uma agenda que diz respeito àquilo que nós incentivamos, aquilo que nós ensinamos. Então nós estávamos vivendo a nossa vida bem tranquila e eu e a pastora estávamos cuidando dos nossos dentes e o nosso ortodontista, que faz parte de São Bento do Sul Direita, de um grupo chamado São Bento do Sul Direita, falou para nós que a Ana Campagnolo estava vindo para São Bento do Sul e se nós gostaríamos de ceder o nosso espaço, então, para que ela pudesse trazer uma palestra para nós. E nós, imediatamente, dizendo, olha, se não houver um viés político de campanha, que não é o nosso interesse, vocês vão ser muito bem-vindos e para nós vai ser uma grande alegria. Então, é com muita alegria que eu gostaria de que você pudesse, de forma agradável e carinhosa, aplaudir a Ana Campagnolo enquanto ela sobe aqui para falar conosco. Você pode aplaudir? Boa noite, pessoal. Eu imagino que por estarmos numa igreja não tem problema se eu disser a paz do Senhor, paz e bem. Quem é cristão aqui, levanta a mão, por favor. Muito obrigada. Quem é satanista, para a gente saber. Bom, eu gostei muito da introdução que o pastor fez. Nós viemos para trabalhar aqui com demandas ali das rodovias que envolvem o entroncamento da Serra Dona Francisca, e nós terminamos o nosso expediente de trabalho, e por isso estamos aproveitando esse tempo para fazer uma das coisas que representa o meu trabalho antes de ser política. Aliás, eu por muita sorte virei política. Antes disso, minha bandeira sempre foi cultural. Eu acho, inclusive, que as pessoas me conhecem mais pelo meu livro, pelos debates da internet, do que por ser política. Muitas pessoas me procuram, não sabem nem de que estado eu sou. Um político representa sempre um estado. Então, a pessoa nem sabe que eu sou de Santa Catarina, nem sabe a diferença entre um deputado estadual, um federal, e mesmo assim me conhece. Então, eu não estou aqui representando a Assembleia Legislativa, nem nada. Estou aqui como professora de História, como cristã que sou. E eu entendo que nós estamos num Estado laico, inclusive o Estado laico é uma bandeira levantada pelos protestantes, pelos evangélicos, na verdade não tinham esse nome, os huguenotes, protestantes, calvinistas, que colonizaram os Estados Unidos, antigos ingleses que se tornaram norte-americanos, através de Thomas Jefferson, defendeu essa bandeira, que os católicos e os protestantes não deveriam se matar, porque durante muito tempo, após a Reforma Protestante, em 1517 em diante, as igrejas, como tudo no mundo, viviam em guerra, né? Um país vivia em guerra com o outro, não existiam delimitações de fronteira, e as igrejas também brigavam entre si, tipo uma colocando fogo na igreja dos outros. Muito anticristão, mas politicamente se dava dessa forma. E para evitar esse tipo de perseguição, os norte-americanos estabeleceram esse conceito de Estado laico. Então é um conceito cristão que quer dizer que o governo não vai se meter na igreja. Não quer dizer que a igreja não vai se meter no governo. Isso é muito importante de explicar. Ou seja, os políticos não podem vir aqui na igreja dizer o que vocês podem fazer ou não. Mas vocês, não eu, vocês, como povo, podem pedir aos políticos que façam determinada coisa. A, B ou C. A ideia de que o Estado é laico e isso faz com que ele seja neutro é uma ideia horrível. Na verdade, o tratamento do Estado com as pessoas ele deve ser neutro. Por exemplo, você vai ser atendido por um médico do SUS. Esse médico é um agente público. Ele não vai perguntar para você qual a sua orientação sexual, não vai reparar na sua cor, no seu sexo ou na sua religião. Ele vai te dar um tratamento neutro. Mas o próprio conceito do que é o Estado e como ele se comporta não tem como ser neutro. Percebam, a ideia de que o Estado tem que respeitar vocês não é uma ideia neutra, é uma ideia.
a ideia de que é preciso ser o mais neutro possível. Existem estados que não têm esse pensamento, são estados teocráticos, como, por exemplo, o Estado Islâmico. O Estado Islâmico é neutro? Não, ele tem uma posição, que é a posição onde a religião e o Estado interferem diretamente nas liberdades individuais. A posição do nosso Estado é uma posição baseada em direitos naturais, em direitos individuais, que vem do justnaturalismo, que vem das propostas cristãs lá da Revolução Americana, dos protestantes, dos cristãos. Então, o Estado sempre vai tomar um lado. E a mesma coisa acontece com os políticos, acontece com vocês, acontece comigo. E eu estou aqui com um lado. E esse é o lado de uma palestrante cristã, certo? Então, eu não tenho obrigação de ser neutra, porque vocês não estão, por exemplo, numa universidade pública, na fila do SUS, ou em qualquer outro lugar que é público. Essa determinação de neutralidade e impessoalidade, ela serviria se eu estivesse atuando como deputada. Por exemplo, algum de vocês vai me procurar para me pedir olha, eu gostaria que você verificasse se está tendo corrupção lá no hospital regional de Joinville. Porque eu ouvi falar, eu não posso chegar para você como deputada e perguntar qual a sua religião. Ah, eu sou espírita, então não vou te atender. Isso eu não posso fazer, porque estou atuando como agente pública. Aqui eu não estou fazendo isso. Então, eu sou total responsável por aquilo que eu vou dizer e o digo a partir de um ponto de vista, que é o ponto de vista de uma cristã conservadora. E eu acho que todo mundo sabia disso, né? Até os que não gostam de mim, que talvez tenham vindo aqui só por não gostar de mim, já sabiam disso. Desde que vocês não falem muito mal de mim, não tem problema. Eu vou passar uma fichinha aqui, umas fichinhas para vocês que tem a opção de colocar nome, cidade, e-mail, etc., mas não precisa preencher tudo isso. Quem quiser receber vídeos, material ou informações, coloca seu nome, seu telefone e sua cidade aqui, tá bem? Quem não quiser, passa a fichinha para o amigo do lado. Diga para o irmão que está do seu lado, Jesus te ama. Bom, eu dei toda essa explicação justamente para que vocês saibam de que ponto de partida nós vamos começar a conversar hoje. O tema que foi escolhido para que eu trouxesse aqui a vocês foi marxismo e educação. E eu fiquei sabendo pelo pastor que já teve outros eventos educacionais aqui com esse tema. Então, parabéns à igreja, eu não conhecia, muito linda, parabéns mesmo. E continuem esse trabalho, que é muito mais importante do que política. Então, independente de quem... Vocês vejam, nós tivemos 16 anos, ou 4 mandatos, do que se poderia dizer um governo de esquerda. E mesmo assim, algum tempo depois, houve uma reviravolta. Então, veja como a política ela não tem um poder tão grande. Não consegue controlar tanto as pessoas. O que controla as pessoas mesmo, que tem uma influência séria sobre a vida das pessoas, é a cultura. E as ideias não podem ser impostas pela lei. Por exemplo, já que estamos falando de comunismo, muitos países comunistas proibiram o cristianismo ou a manifestação da fé cristã. A gente pode citar o exemplo do México, nos anos 1910 e 1920. Alguém aqui já ouviu falar da Guerra dos Cristeiros? Legal. Quem não ouviu falar, tem um filme muito bom chamado Cristiada, se você quiser assistir. Conta a história do México, quando o governo resolveu começar a perseguir os cristãos. Ou seja, deixou de ser um Estado laico. O Estado laico não pode perseguir a religião de ninguém. Então, existem formas diversas de perseguir a nossa religião. Exemplo, sobre o argumento de igualdade, isonomia, o presidente da República pode decretar uma lei que é proibido pregar em praça pública. Confuso, né? Porque a nossa religião diz que Jesus disse, vão para todos os cantos, Samaria, Judeia. E aí você recebe uma lei que proíbe isso. É uma lei que não é laica, porque está perseguindo os cristãos. Agora vamos imaginar o contrário disso. A comunidade evangélica e católica se une e começa a pressionar os congressistas para que eles proíbam o aborto em qualquer caso, inclusive estupro, anencefalia, em qualquer caso, que é o que acreditam os cristãos. E os parlamentares cedem ao clamor popular. Isso não é contra o Estado laico, porque é o povo pedindo algo ao Congresso. O que não pode acontecer é o Congresso
forçar a maioria do povo sob qualquer desculpa. E uma das desculpas mais usadas é a ditadura da minoria. Então, a maioria é contra o aborto. No Brasil, 65%. Aliás, as pesquisas mostram que mesmo com governos de esquerda, os cristãos, os conservadores em geral, foram cada vez aumentando a sua rejeição ao aborto. E nós somos cerca de 35% de pessoas que são contra o aborto em qualquer ocasião, em qualquer situação. Isso é bem sintomático. Quer dizer, de cada 10 pessoas, 3 ou 4 acham que as mulheres deveriam ser proibidas de abortar até mesmo em casos de estupro. Percebe? Esse é um pensamento muito conservador. E o resto? O resto acha que a legislação deve ser mantida dessa forma ou que não deve se afrouxar o assunto. Ou seja, a população é contra o aborto. Ainda assim, por dispositivos pouco democráticos, como medidas do STF, etc., o aborto vai sendo levado à frente. Percebe? Isso é antidemocrático. Quando um pastor, um padre, vamos imaginar um espírita, se torna um parlamentar, isso não é anti-Estado laico, isso não é democrático. Porque o Congresso e os políticos eles precisam refletir a vontade popular. E se o povo é cristão e conservador, o certo é o Congresso ser também, percebe? O contrário é que é louco, não pode acontecer. Isso aconteceu em alguns países, exemplo, o México. Vocês já assistiram aquelas novelas do SBT? Já viram que tem uma diferença muito grande entre as novelas do SBT e da Globo, né? Primeiro que o do SBT é uma inocência, já viram? Sempre tem assim uma mulher muito megera, que o nome dela é Magda, que tu já vê que ela é do mal. Aí tem uma mulher do bem, que o nome dela é Angelina, tipo, já dá aquela contraste. Aí tem o Carlos Daniel, né, o Flávio José, enfim, os nomes duplos lá. E sempre tem as personagens boas da novela que vão orar para Nossa Senhora de Guadalupe, né? Ou não sei o que lá. Ai, vamos rezar, não sei o quê. E sempre tem aquela personagem que é quase uma santa, que todo mundo faz de tudo para ferrar com ela e ela fica lá incólume, santificada, certo? Você vê nessas novelas mexicanas um espírito católico fortíssimo no México. O México é um país muito católico. O Brasil é um país mais ou menos católico. E os Estados Unidos é um país muito protestante, porque foi colonizado por protestantes. Você veja, o México, sendo tão católico, ele sofreu em 1910 a 1920 medidas anti-Estado laico, medidas antidemocráticas que perseguiam cristãos. Então eles começaram a, primeiramente, proibir pregação ao ar livre. Primeira vez que isso acontece, parece uma lei inofensiva, certo? E os cristãos do México também pensaram, não tem problema nenhum. Até que, de repente, a mando do governo, começaram-se a executar padres e queimar igrejas. Bom, aí os mexicanos católicos e conservadores e cristãos perceberam, aí nós não temos o que fazer. Nós vamos ter que fazer alguma coisa. E o que eles fizeram? Pegaram espingarda, pegaram em armas e foram para cima do governo com arma, com pistola. Foi assim que aconteceu a Guerra dos Cristeiros. Foi assim que os mexicanos cristãos retomaram a sua liberdade religiosa. Não foi orando, foi dando tiro. Por quê? Porque eles ficaram orando, não perceberam que as medidas políticas... Não estou falando que é para ninguém dar tiro aqui, né, gente? Pelo amor de Deus. Porque já edita, o jornalista da Folha já edita o negócio. Mas você veja, eles chegaram num ponto, eles abandonaram tanto a política, que quando eles perceberam, os governantes estavam impondo uma perseguição religiosa. Isso aconteceu também na Romênia. Mas, ao mesmo tempo, eu comecei falando para vocês que a política ela não tem tanto poder quanto a cultura. Então, veja, uma lei perseguindo os cristãos não conseguiu acabar com os cristãos. Isso já desde a época de Nero. Na Romênia, por exemplo, num período que a gente chama de cortina de ferro, os comunistas também proibiram qualquer religião cristã. Isso é importante mencionar, porque nós hoje... Quem aqui é evangélico? Pode baixar a mão. Ih, meu Deus, tem católico. Quem é católico? Ó, os crentes aqui já viram, né? Tudo para vocês converter aqui. Brincadeira. Primeira vez que eu vou numa palestra minha que tem mais evangélico que católico. Mas, enfim, olha, essa é uma causa pela qual a gente tem que se unir. Por quê? Quando os romenos, os mexicanos começaram a perseguir cristãos, os comunistas, eles não fizeram avaliação de que religião o cara era. Não, você é copta, não, você é católico, você é batista, você é metodista, todo mundo vai morrer junto, certo? Então, quando nós nos vemos como diferentes, mas o nosso inimigo nos vê como uma coisa só. Então, ele nos vê como mais união do que nós mesmos. Mas mesmo na Romênia, o poder da política ele foi pequeno.
houve os mais absurdos tipos de torturas na Romênia. Tem um livro que foi o livro que eu li aos 15 anos que fez de mim a pessoa que eu sou hoje. Eu não gostava de fazer educação física. Quem aqui é professor? O aluno que não gosta de fazer educação física é o terror do professor, porque ele não quer jogar nada, ele não quer jogar nem Uno, nem ping-pong, né? E aí você fica, porque tu tem que dar nota para os alunos que estão jogando, e você não pode dar uma nota boa para aquele cara que não faz nada, porque os outros vão achar uma injustiça. Eu era o terror do professor de educação física. Eu não queria jogar nada. Então eu pegava um livro, me escondia em algum lugar, respondia a chamada. E um livro que eu encontrei, por acaso, chamado Torturados por Amor a Cristo. Quem tem caneta, procure esse livro. É um dos melhores livros do mundo. Torturados por Amor a Cristo é um livro de um protestante que ficou 14 anos preso na Romênia por ser cristão. Ele é um pastor evangélico, mas ele ficou preso com bispos, com cardeais, com bispos e com padres católicos. Então, nesse livro, você vê o sofrimento de todo mundo. E ele conta como foi a perseguição política aos cristãos na Romênia. Só que se você se você ler esse livro, você vê que depois que o regime comunista acabou na Romênia, tinha mais cristãos do que antes. A mesma coisa acontece com as leis que, por exemplo, tentam proibir o comunismo. Existem leis que são necessárias, como as leis que proíbem o nazismo. Eu também acho que devia proibir o comunismo, mas enfim. Adianta eu proibir o comunismo? Se os professores, a mídia, os formadores de opinião continuarem difundindo livros comunistas? Não. Então é nesse sentido que a cultura, o que as pessoas pensam e como elas vivem, é mais importante do que as leis que os políticos fazem. Então você não pode chegar e pedir para um político que ele resolva a sua vida fazendo um monte de projeto de lei. Porque isso não vai acontecer. Tem uma história muito engraçada que, se não me falha a memória, foi na Índia. Aconteceu não é história, aconteceu de verdade. Aconteceu uma epidemia de ataque de cobras na Índia. E o governo aplicou uma lei, sancionou uma lei, que as pessoas pudessem ajudar a acabar com as cobras. Então, cada pessoa que matasse uma cobra e levasse essa cobra para o governo, lá para os institutos de perícia lá das cobras, recebia uma indenização, certo? Então, em alguns meses, acabaram as cobras, porque todo mundo saiu para caçar cobra. Porque ganhava dinheiro e ainda acabava com as cobras, uma coisa muito boa. Depois de algum tempo que a epidemia de cobra tinha reduzido, começou a aparecer um monte de cobra. Do nada, muita cobra, e todo mundo indo entregar a cobra. Alguém tem uma ideia do que aconteceu? Começaram a criar cobra e matar depois, para pegar o recurso, certo? Então, olha como isso é interessante. As leis não vão resolver as cobras, certo? As pessoas criam cobras. Então, se o Partido Comunista já foi proibido no Brasil, quando ele deixou de ser proibido, tinha mais comunista do que antes, quando ele não era proibido. Então, as coisas têm que acontecer como estão acontecendo agora, não através de políticos, mas através de professores, através de pais, de mães e de educadores. Por isso, a importância e a relação tão estrita entre marxismo e educação. Nós vamos falar um pouco sobre isso, e para eu poder exemplificar como esse problema é grave mesmo, eu trouxe alguns vídeos que a gente vai assistir eventualmente. Eu não estou aqui como representante de nenhum partido político, nem nada. Mas eu vou ter que passar alguns vídeos que, como falam sobre educação e política, e como marxismo é política, tem a ver com partido, eventualmente eles vão falar sobre alguns candidatos. Mas eu fui tão democrática que eu peguei um caso onde fala todos os candidatos, que é para não ter esse problema. Quem aqui já ouviu falar do caso de doutrinação que aconteceu na escola de Palhoça e na escola de Caçador? 2 casos aqui de Santa Catarina. Só 2 pessoas. Vocês não estão inteirados das coisas, gente. Tá, então eu vou pedir para o César, que está grávido. Eu e tu, né, César, nós estamos grávidos. A do César está aparente já, né? No meu caso, não. Mas então, César, coloca 2 vídeos para a gente. Esses 2 vídeos são apenas para começar o que a gente vai falar aqui. Bom, quando eu trago esse assunto lá no meu trabalho, ou em qualquer lugar, as pessoas costumam dizer que nós estamos falando de exceções, certo? Então, antes de eu passar esse vídeo, eu vou justificar a seguinte coisa. Ainda que nós estejamos falando de exceções, é grave e precisa ser combatido. Exemplo, pedofilia é uma exceção? É. Ou todo mundo é pedófilo? Não. Mas não é só porque tem poucos casos que nós vamos liberar ou fingir que não estamos vendo.
Na verdade, se nós observarmos o trabalho da ministra Damares, a gente vai ver que tem muitos casos, certo? E como é que você sabe que tem muitos casos? Porque você investiga mais, você encontra mais. E esse é o caso da relação entre marxismo e educação. É uma relação de doutrinação. Qual é o problema da doutrinação em si? Dois principais. O primeiro, que a educação ela não deveria ser dogmática. Você não deveria entregar para o seu aluno a resposta de nada, exceto de matemática. Não, na verdade, você pode sim entregar conteúdos objetivos, quando for objetivo. Exemplo, matemática e biologia é objetivo? Sim. Você não pode chegar para o seu aluno e dizer assim, escreva uma dissertação sobre como você acha que acontece uma osmose. Não é como você acha que acontece uma osmose, como ela acontece. Escreva, você é a favor da mitocôndria ou dos peroxissomos? Não faz sentido, né? Então, quando nós estivermos falando de biologia, de matemática, de gramática, não se deveria tratar dessas questões como se fossem opinativas. Esses são conteúdos objetivos. A gente poderia até chamar de ciências duras. A matemática é duríssima, a matemática é muito dura. Mas a gente também tem as ciências humanas, que as ciências sociais, história. Por que história é uma ciência humana? Porque aconteceu um episódio, Revolução Industrial. Qual foi o fato? Camponeses que enriqueceram acumulando ouro, compraram máquinas e viraram capitalistas. Pá, enfim, isso é o fato. Isso é o objetivo. Quais são as opiniões sobre o fato? Opinião número 1. Os capitalistas burgueses são os exploradores dos operários. Opinião número 2. O capitalismo não é um sistema pensado e idealizado. É uma organização espontânea que fez com que algumas pessoas comprassem, tivessem acesso ao capital e outras apenas à matéria-prima. Em uma livre negociação, quem tinha menos negociava com quem tinha mais. E isso não é necessariamente exploração, mas questão de oportunidade. Bom, são dois pontos de vista, certo? O que um professor deveria fazer para evitar uma educação dogmática? Contar o fato e apresentar as versões para o seu aluno. Aí o aluno escolhe o que ele quiser. E se o aluno escolher uma coisa que eu acho burra ou ignorante? Vice-versa, ele também deve estar achando que você é burro, se ele não concordar com você. Mas as crianças, os adolescentes, eles têm que ter uma certa liberdade para escolher opiniões. Veja, o marxismo é uma ideologia. Então, tem um conjunto de dogmas, como uma religião, que funciona por adesão. É por convencimento, não é por fato, certo? Eu não tenho como discutir se 2 mais 2 é 4, se isso é uma informação fascista ou não. É ou não é. Então, essa é a primeira questão. A educação não deveria ser dogmática, exceto quando não tem alternativa, certo? Em tudo que se trata de subjetividade, o aluno, ou ser pensante, ele precisa de liberdade. Segundo problema dessa questão da doutrinação é que você não precisa ensinar ninguém a pensar. Já ouviram isso, né? A escola serve para ensinar as pessoas a pensar. Não. Não, porque o ser humano já nasceu pensando. Ou alguém aqui não pensa? Alguém aprendeu a pensar aqui? Não. Quando as pessoas dizem isso, elas estão querendo dizer, ensinar o meu aluno a pensar como eu. Não é pensar, porque você não precisa ensinar alguém a pensar. Você entrega um fato, 2 versões. O cérebro da criança, porque a criança não é uma doente, ela tem condição de escolher entre 2 opções, laranja e verde, e conforme ela vai crescendo, ela consegue escolher entre esquerda e direita, entre ecologia e desenvolvimentismo, ela vai conseguindo conforme ela vai avançando, certo? Então, a escola não deve ensinar a pensar, porque isso já sabemos, só deve apresentar as opções. E o segundo maior problema da doutrinação, o primeiro, é que a escola não deve ser dogmática, e o segundo é que toda vez que uma doutrinação está acontecendo, o conhecimento verdadeiro não está acontecendo. Para demonstrar como essas 2 afirmações são verdadeiras, nós vamos assistir primeiro o vídeo 08, que mostra como está a educação no Brasil. E tudo que eu for falando aqui, eu vou tentar colocar um vídeo, uma matéria, uma notícia, para mostrar que eu não estou inventando. E ninguém também precisa acreditar em mim. Né? Vocês podem anotar tudo que eu estou falando e ir lá ver se é verdade. Se eu estiver errado, manda um zap e diz você está errado. Não tem problema. Certo? Porque nós não estamos na escola e aqui somos todos livres e quem não gostar pode sair embora. Diferente da escola. Então vamos lá. Vídeo número 8, César.
Estamos de volta com um dado preocupante. Olha, 7 em cada 10 alunos vão terminar o ensino médio sem conhecimento básico sobre a língua portuguesa. E educadores alertam que, se nada for feito, a próxima década será perdida. Um número já trágico falando do português, né, Juliana? Agora, se a gente falar de matemática, as previsões conseguem ser ainda piores. Aí a conta é mais dramática, né, Ana? Daqui a 10 anos, apenas 2% dos estudantes vão terminar o ensino médio dominando o que é esperado em matemática. Que qualidade no ensino o país terá em 11 anos? Em 2015, apenas 27,5% dos estudantes concluíram o terceiro ano do ensino médio com conhecimento adequado em língua portuguesa. A projeção da ONG Todos pela Educação mostra que esse número aumentará pouco até 2029, subirá para 34%. Em matemática, a situação é ainda pior. Em 2015, apenas 7% dos estudantes tinham o conhecimento esperado. Pela projeção, em 2029 serão apenas 2% dos alunos. Os números levam a um alerta inadiável. É muita criança com o futuro já prejudicado. Então é preciso hoje mudar, implementar novas políticas, melhorar as políticas públicas. Aí a matéria vai continuar e vai falar sobre uma escola militar que foi destaque em Manaus. Nós vamos falar sobre isso, mas algumas pedagogas, algumas pessoas foram entrevistadas nessa matéria. A gente cortou para ela ficar menor, para que as palestras não sejam tão longas. Obrigada. Meu bebê de 1 centímetro pode estar me causando muito cansaço. Por causa dele, eu como 2 fatias de bolo, que são 20 vezes maior que o tamanho dele. Mas, enfim. As pedagogas, quando são questionadas sobre isso, algumas, né? Elas vão dar a seguinte solução. Tá vendo? Nós não temos uma educação crítica. Algum dado ali dessa reportagem mostrou que está faltando educação crítica? Porque português e matemática tem a ver alguma coisa com crítica? Não, mas quanto mais o Brasil cai nos índices internacionais, nos testes como o PISA, quanto pior é o índice do IDEB, quando o índice do IDEB piora, daí o governo muda a forma de ler o IDEB, que é para tentar fazer menos ruim, né? Mas, enfim, nos testes internacionais não dá para enganar. Mas quanto pior o Brasil fica nos testes internacionais, perde para a Indonésia, então, para ver como que Deus é bom com a gente, criou a Indonésia. Para a gente não ficar por último. Então, quanto mais o Brasil vai mal, mais as pessoas defendem que falta pensamento crítico, que é justamente o que não está sendo avaliado. Porque o PISA não avalia se você pensa o que você pensa sobre nazismo e fascismo. O PISA avalia se você sabe fazer regra de 3 e se você sabe escrever no seu próprio idioma. O que isso tem a ver com conhecimento crítico? Absolutamente nada. Existe um livro de um pesquisador francês chamado Pascal Bernardin, chamado Maquiavel Pedagogo. Eu costumo dizer que um dos motivos que me deixou conhecida foi esse livro, porque foi um livro que eu fiz um vídeo resumindo esse livro em 30 minutos e foi o vídeo mais acessado do meu canal na internet. O Pascal Bernardin, que é um pesquisador francês, ele reuniu documentos da ONU, da Unesco. Nem vamos falar sobre esses caras aí querer se meter na nossa vida, né? Que isso aí já sabemos, né? Organização Mundial da Saúde, que quer se meter na nossa vida, a ONU, a Unesco, 45 diretrizes para salvar o mundo, enfim. Sempre com as justificativas mais bonitinhas, eles querem se intrometer na soberania nacional dos outros países. Agora, quando é para resolver um conflito que tem 2 países se matando, a chacina, eles não se metem, né? Só para dar opinião sobre gênero. Aí eles mandam carta. É basicamente para isso que eles servem. Bom, mas o Pascal Bernardin juntou documentos da ONU e da Unesco que demonstram uma gradativa reforma psicológica na escola. Bom, a escola deveria servir para quê? É para aprender as coisas. Uma vez o Ministério da Educação se chamava Ministério da Instrução. Por quê? É isso que um professor pode fazer com o filho dos outros. O professor não pode educar o filho dos outros. Até porque a gente tenta, mas não é impossível. Tem poucos professores aqui, mas numa sala de aula você tem 13, 14 adolescentes, alguns extremamente sexualizados, outros com problema de droga, outros com problema de violência, outros que passam fome, outros que já são violentos, outros que já estão na droga e na criminalidade, e o outro lá que é filho do irmão da Testemunho de Jeová. É um contraste que tu... Por que tu vai educar um e o outro? Não tem como você educar essa pessoa. A escola está começando a
abraçar funções que não são sua competência e deixando de lado outras. Por exemplo, nas escolas já escovam os dentes dos nossos filhos, estão sabendo? Tem aulinha lá para aprender a escovar o dente. Pelo amor de Deus. Por que os professores estão tendo que escovar os dentes? Porque provavelmente os pais não estão ensinando. Mas é errado o professor ter que escovar o dente da criança. Ele tem que alfabetizar a criança. Certo? Então, esse livro do Pascal Bernardin, ele denuncia isso. A escola, através de propostas globalistas, ela vai abraçando uma educação holística. O que é educação holística? É ensinar o ser humano todas as coisas do mundo. Nem a mãe e o pai não conseguem isso aí, que pode surrar o moleque. Imagina o professor que só pode dizer, senta ali, fulano. Certo? Então, a escola teria que ter funções holísticas, ou seja, fazer absolutamente tudo, inclusive ensinar cidadania, moral, respeito à diversidade, sexualidade. Pelo amor de Deus, mas você não consegue ensinar a regra de 3. Você acha que vai ensinar a criança a usar a camisinha, ela vai entender e ela não vai fazer nada errado. Enfim. E ele denuncia essas pautas. Quais são as pautas da ONU e da Unesco? Ir substituindo os conteúdos objetivos por conteúdos fluidos e subjetivos. Exemplo, português. O que a gente aprende na disciplina de português? Português. Acraseado. Quem sabe usar crase aqui, levanta a mão. Não tem problema que eu não sei também. Parabéns. Eu sei algumas regras, mas às vezes eu vou lá no Google e digito, tem crase ou não tem. A maior parte de nós, vamos falar a verdade, a maior parte de nós somos analfabetos. Sim. Ou, na verdade, não somos plenamente alfabetizados. Não sabemos o que é um vocativo. Vocês se lembram que teve um vídeo que viralizou de um debate entre um deputado e um investigado da CPI, onde o investigado falou, qual é o sujeito da frase? E o deputado falou, o sujeito é você, foi tu que escreveu. Daí ficou aquele silêncio, não vou falar nada mais. E não tem problema, mas porque isso aí já é tão comum, nós não sabemos o que é um sujeito, o que é um predicado. Os nossos alunos não sabem o que é um verbo, o que é um substantivo. Isso aí é gravíssimo. E em que consistem as estratégias da ONU e da Unesco de reforma psicológica? Substituir essas coisas objetivas, por exemplo, português, por coisas fluídas. Por exemplo, comunicação. Ou seja, o cara não aprendeu as regras básicas de gramática. Como os professores não estão dando conta de ensinar regras básicas de gramática, nós vamos mudar o objetivo da disciplina de português, vamos dizer que é proporcionar possibilidades de comunicação e de diversidade. Ou seja, o cara não consegue escrever, ele que fale. Pronto, resolvi o problema. Ele é péssimo em texto, mas você já viu como ele é bom na oralidade? Vocês já ouviram isso? Os filhos de vocês vão para a escola, o professor tem medo de dizer que o seu filho não sabe as coisas. Aí ele diz o seguinte, o seu filho tem dificuldades com noções de espaço e medida. Na verdade, seu filho não sabe fazer um cálculo de área. É isso que eu quero dizer para você. No entanto, é muito inteligente, respeita os colegas. E daí? Não tem nada a ver. Na aula de matemática não é uma aula para respeitar os colegas. Só que as pessoas têm tanto essa ideia que está ali, 2% dos nossos alunos sabem matemática. Não é... Gente, assim, tudo que alguém escreveu, você é capaz de entender se você ler. Certo? Porque o cérebro, vamos supor assim, o cérebro do Karl Marx, não, o cérebro do, sei lá, Joaquim Nabuco, que é um gênio brasileiro, ele é maior que o nosso? Não, é uma questão apenas assim, de um pouco de esforço. Você lê o texto, não entendeu, você lê de novo. Não entendeu, você sublinha tudo que você não sabe, procura no Google, traduz e lê até você entender. Que ninguém é burro de nascimento, é adquirido, né, com o tempo. Mas as pessoas podem sim, as crianças, os adolescentes, eles podem sim aprender. Como é difícil ensinar, então é mais fácil mudar os padrões da educação. Então, em vez de nós ensinarmos matemática e português, vamos ensinar ciências comunicativas e ciências espaciais, que daí o aluno não sabe fazer cálculo de área, mas aí eu digo que ele sabe desenhar um triângulo, então ele está mais ou menos engajado na matéria, certo? Isso está tudinho denunciado nessa pesquisa vastíssima do Pascal Bernardin. E já tem sido aplicada, essa pesquisa é de 1960. Ele escreveu em francês, o livro foi traduzido para o Brasil quase no início dos anos 2000, ou seja, a gente recebeu a informação 40 anos de atraso, e o Brasil já estava nessa situação. Qual seria o pensamento lógico de como recuperar esse problema? Bom, o que não se faz mais na escola que se diz que é ultrapassado? Método fônico de alfabetização. Qual é o método fônico de alfabetização? A,
O que é a letra A? A letra A é um desenho que representa um sonzinho, certo? A. Por que o A é assim? Porque ele é uma boquinha aberta com uma língua. A. As letras têm a ver com sons. Elas não têm a ver com figurinha. Aí o professor faz o quê? Para a criança aprender. Bom, desenha uma casa, escreve casa embaixo. Não é assim que faz. A é um som. A criança... E qual que é o som de B? É B? Não, é B. B. Vocês sabiam disso? Eu não sabia o que é som. Vocês não lembram, mas provavelmente vocês foram alfabetizados nesse método. O que a gente faz com a criança hoje? Ah, não, a educação é um processo que se faz todo mundo junto. Ninguém é melhor que ninguém. A criança não é melhor que o professor, então ela vai usar os seus conhecimentos, que quais são, não sei, para construir junto a alfabetização, certo? Então o professor vai ensinar para a criança, casa se escreve assim, casa, e vai abandonar o método fônico, porque ele é ultrapassado, porque ele é conservador. Como é o B? B. B. 2 lábiozinhos fechados. B. Como é o C? C. Uma boquinha aberta. Como é o D? Um dentinho. Como é o E? E. Ó, boquinha aberta. As letrinhas têm a ver com sons. Isso é tão óbvio. Mas os professores já não fazem mais isso. Então, a gente vê que os alunos não sabem escrever português, não sabem nada de gramática. Qual é a solução que os pedagogos, que os especialistas que não entram na sala de aula faz 45 anos, que o cara ele saiu do curso de pedagogia, ele fez pós-graduação, mestrado, doutorado, nunca viu uma criança. Daí ele tem esses 45 anos, escreve um livro sobre a alfabetização de criança. Parece o Rousseau. Conhece o Rousseau? O Rousseau ele é idolatrado nos cursos de pedagogia. Sabe o que ele fez? Ele teve um monte de filho, abandonou todos, depois escreveu um livro sobre como educar filhos. É o cara certo para idolatrar na educação. É perfeito, é o patrono perfeito. Então, em vez de nós voltarmos para o método antigo, que é o de decorar, o de fonemas, que é ultrapassado, é conservador, nós vamos fazer cada vez mais, o que ela falou? Políticas públicas bonitas, sei lá, coisas fofas, que não funcionam. Matemática é a decoreba. A gente vive ouvindo os professores falar o seguinte, porque a escola não é para decorar as coisas. É sim. É para decorar as coisas. Como você aprendeu a falar? Por acaso você teve uma iluminação, teve um pensamento crítico, eu vou falar. Não. Você começou a copiar. Mamar. A primeira fase do aprendizado é a cópia. Não é? É a cópia. No caso das universidades, hoje é só a cópia, que o cara parou na primeira fase. Né? Você pede para ele fazer um resumo, ele copia. Mas, enfim, a primeira fase do aprendizado é a cópia. A segunda é decorar. Como era a formação educacional dos grandes gênios que nós tínhamos há 20, 30 anos atrás? Eles decoravam poemas. Se você falar com profissionais de educação hoje, eles vão dizer que decoreba, isso aí não é pensamento crítico. O que vai ajudar a criança a decorar um poema do Luiz de Camões? Vai ajudar que ela vai saber o que significa perplexo. Uma coisa que às vezes o adulto não sabe. Vai saber o que significa a palavra impactado com 5 anos. Ela pode aprender. Por que ela não pode aprender? Ela é burra? Não, não é. Por que ela não aprendeu? Porque não foi ensinado. Por que não foi ensinado? Porque é antigo, é retrógrado. Então, esse problema da educação, ele é um problema de método e não de investimento. O Brasil investe mais do que todos os países da América Latina, proporcionalmente em educação. E é o pior. O Brasil investe mais do que países que estão em primeiro lugar. Ah, mas não pode comparar o Brasil com a Finlândia. Claro que não, porque a gente perde muito feio. Você tem razão. Mas vamos comparar o Brasil com o Uruguai, com o Chile. Certo? O investimento, você veja, quem aqui tem uma escola sabe. Primeiro que os senhores pensem comigo. Cada aluno do Brasil, cada aluno do ensino fundamental público brasileiro, ele custa em média R$500, aluno de escola pública. Quanto custa a mensalidade de uma escola muito boa hoje? Particular? R$800. Então, olha, 500... E uma escola... Tem escola particular aqui de R$500? Tem? Não tem nenhuma escola de R$500 aqui. Fundamental. Enfim. Quanto? Cresce. Não, tudo bem. Não ensina na creche, só fica lá com a criança. Mas, enfim. A escola particular, ela custa, em média, R$800. O aluno da escola pública, ele custa, em média, R$500. Será que se o governo pegasse 500 crianças e fizesse uma proposta de pagar um voucher, de matricular todas essas crianças em escola particular, a escola particular não ia fazer um desconto para baixar para R$500? Ia. O nome disso é voucher. É uma proposta econômica. O Estado, em vez de fazer a escola toda, ele vai dar para o pai um cartão com R$500 por mês, o pai vai lá e gasta esse dinheiro na educação da criança.
O gasto que nós temos com a criança hoje em R$500 é R$500 para a criança? Não. Porque tem a luz, a água, tem que roçar o pátio, tem que pagar a secretária de educação, os adjuntos do secretário, tem que pagar quem controla a secretaria, tem que pagar o tesoureiro, tem que pagar o vigilante, percebe? O dinheiro se diluiu. Então, não é um problema de investimento, porque R$500 por aluno é muito dinheiro. Nas nossas universidades federais, nós pagamos o mesmo que em Harvard. Algumas universidades, como a de Santa Catarina, pagam o equivalente a uma universidade de Harvard. É como a Universidade Federal de Fronteira Sul e o UDESC. E a educação não é a mesma. Então, o problema não é a educação. O problema é método. Já está comprovado que as crianças do Brasil não têm nível para competir com as crianças, com os adolescentes de fora, certo? Alguém tem dúvida disso? Não tem, né? Recentemente, eu vi uma propaganda. Holandeses procuram brasileiros fluentes em português para trabalhar no exterior. Eu falei, não vai achar, então, né? Porque não tem. Lamento que falar para vocês holandeses, mas tem muito pouco. Porque eu, professora, com 21 anos, eu já estava dando aula. Eu percebi que eu não sabia escrever direito com 21 anos, aí eu fui comprar um livro de gramática, quem quiser anotar o nome, Napoleão Mendes de Almeida, Gramática Metódica, e fui começar a escrever. E eu ainda não consegui o negócio da crase, que é uma dificuldade, mas eu estou tentando melhorar com 29 anos. Coisas que eu deveria ter aprendido depois de cumprir 12 anos de semiaberto da escola, né? Porque é 12 anos na escola. Não é 2 anos na escola, né? É 12 anos na escola. Então, as crianças passam muito tempo na escola, o dinheiro é investido na escola. Aliás, vocês sabiam que as gestões públicas, por exemplo, o Poder Executivo, às vezes chega no final do ano e ele tem uma meta que é gastar 25% com educação. Às vezes ele não conseguiu gastar o dinheiro todo, vocês sabiam disso? Já tinha ouvido falar? Aí tem que dar um jeito de gastar o resto do dinheiro. Ou seja, tipo, sobrou o dinheiro, certo? Aí as pessoas vão dizer, mas por que não dá um aumento para o professor? Que aí o gasto fixo, certo? Se eu dou um aumento para o professor, esse ano, não tem como desdar no ano que vem. E é um gasto fixo. Então, não dá exatamente para dar o aumento para o professor com isso que sobra. Mas sobra, você percebe? Sobrou. Nosso governador comprou 80 carros Fiat Toro para a educação. É um exemplo. Por que ele comprou? Não está faltando dinheiro, certo? Está sobrando. Qual é a crítica principal? Bom, deveria ter usado em outro lugar. Mas por que ele usou? Porque tinha que usar. Porque tem que gastar 25%. É muito dinheiro. Quer dizer, tudo que vocês compram, que paga imposto, de cada R$4, um é para a educação. É muito dinheiro. É muito, 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 muito dinheiro. É o mesmo que nós gastamos com a saúde. É a mesma taxa. Só que uma pessoa, por exemplo, que contrai um câncer, ela vai gastar R$10 milhões. Então, você veja, a educação gastar o mesmo que a saúde é uma loucura, porque a saúde é caríssima. E a educação não. O que eu preciso para educar uma criança? Papel, caneta e tempo. E um professor, de preferência, bem pago. Mas eu não preciso de uma máquina de hemodiálise, uma máquina de ressonância magnética, uma escola com um elevador panorâmico, certo? Então, alguma coisa está acontecendo, porque o dinheiro é investido, existem professores, mas a educação não está funcionando. E para demonstrar para vocês como essa relação entre marxismo e educação realmente existe, eu vou mostrar 2 casos de doutrinação, ou seja, doutrinação dogmática, onde o professor, em vez de dar opções para o aluno, diz o que o aluno deve pensar. E como geralmente dizem que eu fico falando de assuntos que não são importantes para Santa Catarina, e que fico falando sobre ideologia e tal, eu trouxe 2 assuntos de Santa Catarina. Um aconteceu em Caçador e o outro aconteceu em Palhoça, e os 2 casos são do último ano, certo? Então, não é que eu peguei toda a história da humanidade e só achei 2 casos. São os últimos 2 casos mais recentes. O primeiro caso que a gente vai assistir, o vídeo 21, aconteceu numa escola da Palhoça, que é um município próximo de Florianópolis, certo? Não prestem muita atenção assim, nos políticos que estão sendo difamados ou não. Eu não estou aqui para defender político nenhum, mas é para falar do comportamento do professor, certo? O que está acontecendo no Brasil? Por que tanta gente está se reunindo para dizer que não quer uma ditadura no Brasil, que não quer um cara que é homofóbico, que não quer um cara que é machista, que não quer um cara que é racista, que não quer nada disso? A gente tem que parar para pensar por que é que tem tanta gente manifestando contra uma única pessoa. Por que isso nunca aconteceu no Brasil e por que isso está acontecendo agora? Então, no sábado, tinha gente com a bandeira do Ciro? Tinha. Tinha gente com a bandeira do Haddad? Tinha. Tinha gente com a bandeira da Marina? Tinha. Só que o objetivo da manifestação não foi nenhum desses. Tanto que a única coisa que se gritou o tempo inteiro foi: não, machistas, racistas não passarão. Foi isso que foi gritado.
muito. Aqui, ó, pai. Sinto muito, irmão. Temos opiniões divergentes. E assim, ó, gente. Vocês que estão nessa idade, a gente não é obrigado a concordar com os pais da gente. Se eles... Vocês que estão nessa idade, a gente não é obrigado a concordar com os pais da gente. Mas se a gente não concorda, temos opiniões diferentes. E ainda falei, pai, você tem certeza? Você tem 2 filhas mulheres e 1 filho gay. Você tem certeza que você vai votar no Bolsonaro? Tem certeza? 2 filhas mulheres e 1 filho gay. Você já tá velho, você já tá aposentado, já tá idoso. Nós estamos aqui, ó. Gente, é verdade. Tá bem? É verdade. Vocês viram que... Pode tirar. Essa professora é uma professora de biologia. É lícito para uma pessoa, qualquer pessoa falar o que ela está falando? Pode. Aonde? Qualquer lugar. Com os amigos, fazer o que quiser. O professor tem ou não liberdade de expressão? O médico tem, o carteiro tem, o juiz tem liberdade de expressão? Tem. O juiz tem, né? Aí você pode chegar lá no tribunal do júri e o juiz vai dizer para você, nossa, você é gorda e feia, hein? O juiz vai dizer isso? Porque quando ele está exercendo uma profissão, existe um limite da liberdade de expressão dele, que é a função pública que ele exerce. Lembra que no começo eu falei que o Estado, através dos seus agentes, tem o dever de ser neutro e impessoal? Isso. Você vai no médico, você está com colesterol altíssimo. Doutor, está aqui o meu colesterol, 1994, meu colesterol aqui. Aí o doutor vai dizer, mas também, né? Gorda desse jeito? Algum médico já disse isso para os senhores? Não. O que o médico diz? Ah, e de repente, se a senhora fosse fazer uma atividade física, uma educação, uma realimentar, com educação. Por quê? Todos os agentes públicos têm direito à liberdade de expressão, não durante o exercício da função. Qual o problema? 2 problemas principais desse áudio aqui. Primeiro, essa professora é uma professora de ensino fundamental. Ela está falando isso aqui com crianças de 12, 13 anos. 14 talvez. 8ª série. 8ª série. Os senhores lembram das cabeças dos senhores na 8ª série? Os senhores tinham condição de eleger um presidente? Os senhores tinham condições de chegar para o pai e dizer, viu, pai, tu estava votando no candidato errado. Eu comia terra, eu acho, com essa idade. Sei vocês. Sei lá, fazia bolinho de areia. Então, assim, ó, não tem como discutir isso com uma criança. Em qual disciplina os senhores encaixariam esse conteúdo? Cabe em alguma disciplina? Ciências sociais, você acha que cabe? Não, porque não tem ciências sociais, porque não tem sociologia no 8º ano. Por que não tem? Porque não é para a idade da criança, né? Então, não tem esse conteúdo. História, não dá para discutir isso? Não, que primeira regra do historiador, afastamento do objeto estudado. Para que você tenha um mínimo de neutralidade para avaliar a situação. Ou você vai... Se bem que eu estudei num curso, uma pós-graduação que chamava História do Tempo Presente. Que já fica confuso, mas já existe. Que é uma justificativa para você poder falar do que está acontecendo, nem terminou de acontecer ainda. Mas, olha, isso não se encaixa em disciplina nenhuma. E essa era uma professora de biologia. Então, ela poderia ter falado assim, vamos apelidar a mitocôndria de bolsomitocôndria. Vamos apelidar o peroxissomo de radadixomos. E eles se encontraram. Ela poderia, pelo menos, disfarçar. Mas não, ela está numa aula, ou seja, essas crianças vão endossar aquele índice de crianças que não sabem o conteúdo objetivo. Além de estarem aprendendo, elas estão aprendendo a pensar, essas crianças? Não, porque eu estou entregando as informações. Poderia até escrever, não caberia, já não caberia, seria errado, mas poderia dizer, disserte sobre as manifestações que aconteceram no último sábado. Já está errado, porque não é da disciplina dela e porque não tem nenhuma disciplina para dissertar sobre isso no ensino fundamental. Mas já seria melhor. Segundo problema gravíssimo, mas é muito grave. Essa professora está incitando os alunos contra seus próprios pais. O Brasil é signatário de um acordo eu acho que Santiago, Costa Rica, não me lembro agora, mas o 12º artigo deste acordo internacional, do qual o Brasil é signatário, diz que os pais têm, como direito humano, é um direito humano, que os pais tenham a primazia sobre a educação moral e religiosa dos seus filhos. Então, se você é professor e você é evangélico ou você é ateu, não é. Você está desautorizado, você não pode dar a sua opinião sobre a religião do seu aluno. Você não pode dar a sua opinião sobre o que o aluno tem que pensar moralmente sobre qualquer comportamento. Não tem, hoje, o que está sendo feito? Alterando os currículos para se incluir lá a palavra diversidade. Eles botam diversidade, matemática, diversidade.
eu posso justificar qualquer coisa. Por que você está falando isso? Porque o currículo prevê diversidade, certo? Tá vendo? É aquilo que o Pascal Bernardin denunciou no seu documento de 1970. Trocar os conteúdos objetivos por conteúdos fluidos. Isso também acontece nas semanas e nos temas transversais. Por exemplo, Semana da Árvore. Meu Deus, precisa de uma semana para a criança falar sobre o Dia da Árvore, Dia da Água. Até a gente tem o ProERD, que faz uma campanha de combate ao uso de drogas. É legal, porque isso é um problema de saúde pública, é grave. Mas sexualidade, todos esses assuntos, preconceito, diversidade, isso aí está no âmbito da moralidade, certo? Quem tem que ensinar isso aí para a criança é o pai e a mãe da criança. Não é o professor tem que ensinar português e matemática. E essa mudança começou quando se trocou o nome do Ministério de Instrução Pública, que era o nome de educação, para Ministério da Educação. Que não funcionou, porque o que mais tem no Brasil é criança mal educada. Então, de repente, botar a criança bem instruída já melhorava. Não parece essa palavra instruída uma palavra ruim? Ai, tá, sei lá, parece que as crianças estão sendo treinadas. Essa é uma coisa meio da ditadura, tá vendo? Já colocaram um preconceito até na palavra instrução. Você instrui a criança. Como é que eu faço para ela aprender uma regra de gramática? Eu instruo ela tem que repetir, decorar, tentativa e erro. Não é criando opinião crítica sobre a crase. Dissertemos sobre a crase. A crase é boa ou é má? É fascista, de direita ou de esquerda a crase? Certamente é de esquerda, porque é muito difícil de aprender. E você já vê que ela está pendidinha para a esquerda, né? Mas então tá, esse foi um caso da palhoça. Agora nós vamos ver um caso de caçador. Esse caso é muito grave, porque é o seguinte, uma professora que odeia evangélicos, tem um monte de evangélico aqui, né? Ela odeia evangélico. E isso aí foi registrado em várias reclamações da mãe até o dia que chegou essa aula. Teve um dia em que essa professora passou um vídeo, isso não está registrado em áudio, é o depoimento da mãe. Ela passou um filme sobre Lutero, conteúdo da aula de História. Tá certo? Tá certo. Reforma protestante, é conteúdo da aula? Certo, correto. Tem que falar sobre reforma protestante. O que ela fez? Passou um vídeo do Lutero. Até aí, tudo bem, deu uma matada de aula, que todo mundo sabe que o professor tem coisa de prova, ele passou um filme, não tem problema. O filme é uma opção didática, até porque está previsto na legislação que os alunos têm que assistir 2 filmes nacionais por ano, é lei. Mas não sei se tem 2 filmes nacionais por ano, mas enfim. As crianças têm que assistir o filme. Então, não tem problema, porque é um dispositivo pedagógico. Mas olha só, a professora passou um filme sobre Lutero, e quando o filme terminou, a gente sabe, em qualquer sala de aula, tem muito filho de crente. Por quê? Porque tem muito crente. Precisa ser muito gênio, né? E tem muito filho de católico, porque tem mais católico do que crente, mesmo que seja não praticante. O cara é católico não praticante, mas na missa do 7º dia ele vai. Então ele é católico. E ele foi batizado, então ele é católico sim. Então na sala de aula você tem 80% de filho de crente ou católico. Acabou. Seu dever é respeitar pelo menos a maioria, se não quiser respeitar todo mundo, né? E a professora passou esse vídeo e disse assim, olha só, não adiantou nada Martinho Lutero fazer tudo isso, para hoje os pastores serem todos ladrões e roubarem o dinheiro do dízimo. Falou isso na aula. Qual é o conteúdo programático que cabe a esse comentário? Nenhum. Ninguém pediu a opinião da professora. Eu às vezes digo que eu vou botar meus filhos na escola só para eu ir brigar com a professora. Que daí eu vou dizer, eu também sou professora, você não pode fazer isso com meu filho. Mas enfim, esse foi uma das atitudes da professora. Segunda atitude, que nem sempre tem a ver com religião ou posição política. Essa mesma aluna que se chama Daniele, ela estava com uma ferida na boca, sei lá, machucou, mordeu, afta, não sei. E ela foi tomar na garrafinha d'água e passar a garrafinha para a colega. Essa menina, que é uma menina nota 10, ótimas notas, passou a professora falou, não bebe da água da Daniele porque ela deve estar com alguma doença sexualmente transmissível. Uma criança, cara, de 13, 14 anos. Cara, bem que tem gente com 14 anos fazendo mais safadeza que nós, mas não era o caso da moça, certo? Imagina a vergonha que ela passou. Chorou, foi para casa. A mãe procurou 2 vezes a escola para reclamar do comportamento da professora, que disse que não tinha nada demais, porque ela só estava exercendo o pensamento crítico. Tá. Aí, a mãe, orientada pelos esquemas lá da internet, tia do Zap, ela mandou a filha dela gravar a aula. Aí a menina gravou a aula. Aí vocês vão assistir o que vai passar agora. Mas eu quero que vocês prestem atenção no seguinte. Depois de tudo que essa professora fez com essa mãe, a mãe reclamou na internet. E a professora processou a mãe, que é pobre pensionista, que foi condenada, ela vai ter que pagar R$4.000 para a professora. Isso é um caso de Santa Catarina. Nós já fizemos um requerimento, já indicamos ao Ministério Público um novo processo,
E agora o Estado de Santa Catarina, primeira vez na história do Brasil, o nosso Estado, o governador, está sendo processado pelo programa do Escola Sem Partido a uma multa de 160 mil reais, 100 mil reais, sei lá. Ou seja, quem é que foi processado? O Estado. Eu pergunto, o Estado tem dinheiro? Não, ou seja, quando o Estado perder essa ação, que ele vai perder, quem é que vai pagar? Nós. O que nós fizemos? Nada. Eu não fizemos nem nada, nós nem sabemos quem é essa professora. Então agora vocês vão ver qual foi a gravação que a mãe fez e que divulgou, porque ela estava brava, né? Porque ela era uma eleitora do Bolsonaro. Por que eu não trouxe casos do contrário? Existe caso do contrário? Existe. Existe um professor sem noção total da vida, que quando o Bolsonaro ganhou a eleição, ele fez um churrasco. Primeiro, que ele fez um churrasco. Certo, porque todo mundo gosta de churrasco, mas errado, porque não é na sala que se faz. E ele foi... né? Com certeza virou o professor preferido da turma. Mas olha só, ele fez um churrasco para comemorar a eleição do Bolsonaro. Tá certo isso. Nem o Bolsonaro não falou, porque o Bolsonaro fala as coisas que ele pensa, né? E ele fingiu que nem viu, porque até ele ficou envergonhado. E olha que ele para se envergonhar é difícil, porque ele fala cada coisa. Mas olha, ele não falou nada, eu não quero nem ver isso que está acontecendo, que eu vou fingir que não foi comigo, porque dá um constrangimento na pessoa. Mas eu não tenho nenhum caso gravado do contrário, de uma professora ter feito campanha para o Bolsonaro e ter falado mal do Lula. Mas deve existir, não deve? Deve existir sim. Está errado, sim, tá. Só que não chegou até mim, porque chega muito desses casos aqui. Porque é o que mais tem, lamento, a vida é assim. Mas então a gente vai ver agora esse vídeo de caçador. Se vocês quiserem depois procurar na internet, procura. Processo contra o Estado de Santa Catarina por intolerância religiosa. Primeiro caso, tem até vídeo no YouTube lá no meu canal sobre isso, tá? O primeiro processo do Brasil. Mas vocês vão ver agora o que foi que a professora disse. E prestem atenção, pela segunda vez, a professora está repetindo o discurso. Fiquem contra seus pais. Pode colocar. Desculpa. Ô, César, tu não lê pensamento? Que vergonha. 22. Então ele falou que ele, eleito presidente, o índio não vai receber sequer um único pedaço de terra. E que o negro vai voltar para a senzala. Que é isso que ele vai fazer. E tem negros que apoiam ele. Eu nem vou falar das outras situações. Só falando do que nós somos maioria. Nós somos 86% negros no Brasil, tá? E 72% mulheres. E eu estou falando no sentido de voto, pessoal. A uma mulher que ouve o que esse cara fala e vai dizer que vai votar para ele, porque o discurso dele é bandido bom, é bandido morto, eu vou colocar uma arma na mão de cada um. Então os caras, eu quero comprar minha arma e sair atirando por aí? Se apoiar um cara que diz que o estupro é legítimo, que o negro voltar para a senzala é legítimo, se realmente ele ganhar, realmente a mulher tem que sofrer todo tipo de abuso mesmo. Porque nós somos maioria do país, votantes, e o negro tem que voltar para a senzala porque ele é maioria, fora nós que somos mestiços. E pessoal, o que nós temos como candidatos? Nós temos o Aécio, nós temos a Marina, nós temos o Alckmin. É isso que nós temos por aí. Então, na verdade, você pegar o Alckmin, que agora há pouco foi acusado de roubar a merenda da escola, ele roubava a merenda das crianças. Ele tá indo lá para ganhar dinheiro. A Marina é o quê, gente? O que é aquela coisa? O que é aquela Marina? Tá? O que é? Aquele Aécio, que parece, toda vez que ele vai dar um depoimento, vocês podem olhar, que ele vai falar, eu acredito que ele seja usuário de cocaína, porque ele vira o olho assim, ele não sai daquilo, ele fala e aquele olho cada vez mais. É bem típico de usuário de cocaína. E vocês aqui, a maioria de vocês, tem mais instrução que o pai de vocês, que a mãe de vocês, que é o responsável por vocês. Então vocês têm a obrigação, ele defende todo tipo de violência. Ele acredita que nós, a população, claro, pessoal, homens, meninas, homens brancos têm direito a ter arma. Porque ele não vai colocar a arma na mão da mulher e nem na mão do negro, nem na mão do indígena. Pior ainda, Deus homens contra as mulheres, não chupa a cabeça disso. Exatamente. Há muito tempo atrás, por exemplo, até 15 anos atrás, antes da lei da Maria da Penha, você ligava para a polícia ali, digamos, a minha vizinha estava brigando com o marido lá, e eu, com dó dela ou alguma coisa, ligasse, né? O policial respondia, em briga de marido e mulher, ninguém vota mulher. Hoje não, hoje eles são obrigados a vir. Olá, patriotas! Estão gostando do vídeo? Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like
e compartilhar com todos os seus amigos. Isso ajuda muito a gente, incentiva a gente a continuar dando esse conteúdo de qualidade para vocês. Forte abraço, vamos pro vídeo. Dependendo do policial, se ele é um partidário do Bolsonaro, ele demora 5 horas para vir atender a ocorrência. E deixa a mulher ali, os filhos apanharem, né, da forma que foi. Então isso é muito perigoso, pessoal. Pode tirar. Olha só. Primeiro, vocês acham que se essa professora soubesse que está sendo gravada, ela faz essa quantidade de coisa sem noção? Tipo, é muito sem noção isso aí. E olha como as crianças não têm a menor maturidade. Elas não entenderam nada, elas já não entenderam nada. Mas quando ela falou que o Alckmin estava na escola, que o Alckmin estava roubando merenda, a criança comentou, ele vai na escola só para comer merenda. Olha a cabeça da criança, entendeu? Ela pensa, eu conheço um colega que só vem para a escola para comer merenda. O Alckmin deve ser um cara que vai nas escolas e fica comendo as merendas. Tipo, olha, essa é a maturidade que esse aluno tem. Esse aluno tem condição de discutir se o Alckmin cheira cocaína ou não? Você vê, ela falou mal de todos os candidatos, exceto de um, mas ela falou mal de todos. Que disciplina se encaixa isso? Em nenhuma. Tanto que essa professora, que eu acho que é professora de História, agora ela está sendo processada, obviamente. Mas você veja, a mãe, a dona Rosana, ela é uma senhora tão simples, humilde mesmo. Ela tem um marido inválido e ela vive de pensão. Ela nunca vai pagar esses 4 mil reais. Você sabe que você não precisa pagar coisa que você não tem dinheiro, né? Então ela foi processada a pagar 4 mil reais. Ela também nunca vai ter 4 mil reais na poupança. Porque se ela tiver, ela vai ter que pagar a dívida. Então ela nunca mais vai ter 4 mil reais. Ela já não tinha, então ela não vai pagar. E agora, com certeza, vai haver uma reconversão e quem vai ter que se explicar vai ser a professora. Mas, vocês viram, esses 2 casos aqui são tempos de aula que estão sendo tomados de uma disciplina de biologia e de história, onde o professor está exercendo algo que não é da função dele. Esse professor pode pensar essas coisas? Pode, mas ele pode dizer isso para uma criança de 12, 13, 14 anos no horário da aula? Não. Se o professor tivesse liberdade de expressão dentro da sala de aula para educar o seu filho, ele poderia ser contratado para dar aula de matemática e dar aula de biologia. Ele pode fazer isso? Não, mas por que ele não faz isso e alega que eu gosto mais de biologia e eu estou na minha liberdade de expressão? Ele não pode ir para a sala de aula e falar que ele viajou para Cuba com a família dele, não pode falar mal do marido, as mulheres não podem falar mal do marido para as crianças, não pode falar que foi no circo comer pipoca. Entendeu? O professor tem uma função, que é a de repassar um conhecimento dentro do conteúdo programático. Esses 2 problemas, eles são um problema para nós que já percebemos que isso tem sido usado contra nós. Mas muitas pessoas acham que isso é normal, e não apenas normal, como desejável. Um dos principais mentores da ideia de que o professor é um agente político, partidário, é Paulo Freire. De modo que Paulo Freire é o patrono da nossa educação. A educação no Brasil, ela sempre foi dogmática, certo? E doutrinadora. Não teve. Na era Vargas, você sabe, quem tem aqui algum parente italiano ou alemão? Japonês? Vocês lembram? Pergunta para os avós de vocês. Na era Vargas foi proibido falar italiano, alemão. O governo começou a criar uma nova política de formação identitária, que é assim, heróis nacionais, os militares, republicanos e não os monarquistas. Hoje as pessoas falam mal da família real. Não falam mal dos portugueses? Os portugueses são burros, não dizem? Os portugueses vieram para o Brasil para explorar. Como é que pode isso estar na boca de todo mundo? Se todo mundo acordou, sonhou isso aí? Não, isso foi ensinado. Os portugueses, a monarquia, os europeus são todos ruins, aproveitadores. Os índios são todos bonzinhos. Os republicanos são legais. Agora os monarquistas são péssimas pessoas, querem viver na mordomia, certo? Todos esses pensamentos eles foram construídos a partir da era Vargas, onde você foi trocando a figura do Dom Pedro, que as pessoas acham que o Dom Pedro era um gordo mulherengo, podia até ser, mas pelo amor de Deus, Dom Pedro era um gênio, um estadista. Então as pessoas pensam nos membros da família real dessa maneira. Quando pensam na abolição da escravatura, elas só sabem o nome da princesa Isabel. Elas não sabem o quanto a princesa Isabel lutou por isso. Elas sabem só que teve o zumbi dos Palmares. Certo? Então tudo isso aí é uma construção. É o correto, vamos supor agora, o governo Bolsonaro vir aqui e implantar uma ditadura do pensamento de direita nas escolas? Não, seria o efeito contrário, certo? O que é o correto para uma educação libertadora? É uma educação que obedece à Constituição, que mesmo assim já é uma Constituição meio socialista, que a gente tem aquele apelido de Constituição Cidadã. Ela já era uma Constituição
que pendia para a esquerda porque ela foi assinada antes da queda do Muro de Berlim. Em que ano houve o fim da União Soviética e a queda do Muro de Berlim? Ali, década de 89 e 91, certo? A Constituição foi assinada em 89, antes da derrocada do socialismo. O socialismo ainda não tinha dado errado. Então as pessoas ainda achavam que era uma boa proposta. Mesmo assim, o PT, por exemplo, não assinou a Constituição. Vocês sabiam disso? Eles acharam que a Constituição era pouco de esquerda. Então, essa nossa Constituição, que mal ou bem é assim, mesmo dentro dela, que é uma Constituição esquerdista, não cabe esse comportamento desse professor. O Estado brasileiro não tem a ousadia que certos professores têm. O Estado, os políticos, que a gente não gosta deles, né? Mas nem eles não têm essa ousadia de querer ensinar, fazer isso através da lei. Isso é feito fora da lei, certo? É pelas margens da lei, tangenciando a lei. Que horas são, pastor, por favor? 9h20, 10 minutos mais, pode ser? Pode ser, pessoal. Ok. Se nós voltarmos um pouco... Eu devia ter começado por esse pedaço, mas vamos lá. Nós vamos voltar um pouquinho em 1790 para entender rapidamente a distinção dos conteúdos de esquerda e direita e como é que nós chegamos a esse ponto onde o professor se considera. Isso é uma pesquisa da Veja. A Veja realizou essa pesquisa em 2006, publicou em 2008, perguntando aos professores se eles achavam que o seu papel de educador era um papel politicamente engajado. Você, professor, acha que é fundamental que você seja politicamente engajado em sala de aula? Quase 70% dos professores responderam que sim. O papel fundamental deles na sala de aula era ser politicamente engajado, ou seja, ser um transformador da sociedade, ser um agente de transformação. Ou seja, a sociedade está de um jeito, os professores vão trabalhar para que ela fique de um outro jeito, certo? Qual o principal erro desse pensamento? A sociedade ela não serve ao professor. É o contrário. O professor é um servidor público, certo? Então, o professor é ele que serve à criança e aos seus pais. Percebe isso? Isso é muito importante entender. Quem é que dita o que as crianças vão aprender? Os professores ou os pais? Os pais, os professores apenas aplicam. Quem é que deveria determinar todas essas coisas? Os políticos. Toda vez que a gente vai falar sobre isso, que também não é muito confiável, né? Mas enfim, toda vez que nós vamos falar sobre educação, os professores, eles ocupam as galerias, as tribunas lá, e eles dizem o seguinte: vocês não podem legislar sobre educação, vocês não são professores. Tá, mas então não podemos legislar sobre nada, porque nem todos são médicos, nem todos são ambientalistas, nós não podemos legislar sobre rodovia, sobre lei orçamentária, não podemos legislar sobre nada, porque ali tem um economista, um agricultor, um professor, nós não somos especialistas em todas as áreas. Mas por que o legislador é a pessoa escolhida para legislar? Porque ele não tem que ser especialista. Ele tem que ser representante do povo. Perceberam a diferença? Os professores eles realmente não conseguem compreender isso. Nós não estamos generalizando, porque eu sou professora, existem ótimos professores. Aliás, eu até acredito que a maior parte dos professores são bons, e mesmo alguns que são bons estão mal orientados despropositadamente. Eles não sabem que o Rousseau, por exemplo, abandonou os filhos e escreveu um livro sobre educação. Quando eles leem Emílio, que é o livro do Rousseau, eles não sabem disso. E eles acreditam naquelas coisas por inocência mesmo. Mas os professores, aqui em Santa Catarina, Santa Catarina é um caso exemplar. Nós temos as leis, o Plano Municipal de Educação, que é feito pelo secretário de Educação, que também não foi escolhido democraticamente, lembrando. A gente votou no governador, o governador deu uma dedada e escolheu alguém, certo? A Secretaria da Educação compõe lá o plano municipal, depois é votado, está apresentado. Ok, até aí tudo bem. Os professores de Santa Catarina, quando houve a abertura, a redemocratização do Brasil, a abertura democrática com o fim da ditadura militar, eles escreveram um documento chamado Proposta Curricular de Santa Catarina. Mais ou menos um grupo de 100 professores. Todos esses professores que odiavam o regime militar, eles só podem ter sido de qual espectro político, esquerda ou direita? Esquerda. Esses 100 professores escreveram esse documento, Proposta Curricular de Santa Catarina, que passou a valer com peso de lei em Santa Catarina. Algum dos senhores leu ou votou ou opinou sobre essa proposta? Não, mas ela foi válida desde 85 em diante, como um currículo, uma diretriz de educação no Brasil. Nessa proposta curricular está escrito, primeira página, ela foi reformulada agora em 2014, mas estava escrito nessa proposta: os
pensamentos e teóricos fundadores desta proposta são Marx, Gramsci e Vygotsky. Bom, Marx é esquerdista, Gramsci é esquerdista e Vygotsky é meio esquerdista. Não foi muito democrático. Essa proposta vigorou em Santa Catarina de 85 até 2013. Em 2013, eu virei professora, aí eu vi a proposta, fiz uma denúncia e o secretário de Educação, Eduardo Deschamps, mandou refazer a proposta. E aí eles trocaram essas palavras Marx por umas palavras disfarçadas, tipo materialismo histórico dialético. E está vigorando essa proposta. Só que, veja, nada disso aí foi escolhido democraticamente, percebem? Os professores ditaram o que eles vão ensinar para os nossos filhos sem nos consultar. Aí, para não dizer que isso foi feito, eles fizeram reunião com pais em escolas. Olha aqui, pais, que legal aqui. O que os pais ouviram do professor? Olha aqui, nós vamos ensinar para o seu filho que materialismo histórico dialético, que o proletariado tem que matar a burguesia e tomar as fábricas. Foi isso que eles falaram para os professores? Para os pais? Não. Nós vamos ensinar para o seu filho respeito pela igualdade, certo? É isso que eles falaram. Não foi votado pelos parlamentares. Se isso passasse lá pela Assembleia Legislativa, bom ou mal que tem político que você não gosta e tal, o político ia ler o negócio. E a sua base eleitoral ia dizer, pô, cara, você não vota nisso. Se tu votar nisso, eu vou te difamar na internet, certo? Alguma coisa assim. Haveria um mínimo de representatividade. Mas não foi isso que aconteceu. Então, os professores, eles agiram e têm agido, muitas vezes, de forma antidemocrática. Eles entendem que a escola existe em função deles e não o contrário. Eles existem em função de nós, para educar os nossos filhos. Eu, como professora, tenho que educar os filhos de vocês conforme as diretrizes de vocês, não o contrário. Porque o Estado não pode obrigar os senhores a colocar os seus filhos sob minha tutela para eu escolher o que eu vou ensinar para o seu filho, percebe? Isso é completamente antidemocrático. Mas nós chegamos a esse ponto do pensamento porque o marxismo ele se difundiu hegemonicamente. O que quer dizer? O Partido Comunista do Brasil não está no poder, certo? Mas as ideias do Partido Comunista do Brasil vigoram em todos os campos, midiáticos e universitários. Basicamente em todos eles. A própria ideia de luta de classes. Quando a gente vai discutir classes em qualquer lugar, começa a discutir com uma pessoa de esquerda. O cara começa a falar assim, porque os burgueses são opressores e os proletários são oprimidos. Qual é a resposta do cara de direita? Não. Os burgueses não são tão opressores assim. O cara já está errado. Porque quem foi que deu as cartas do jogo? Que a sociedade é dividida entre burgueses e proletários. A esquerda, entendeu? Você está discutindo, você está defendendo os burgueses, você está errado. Não devia nem defender burguês, você não conhece todos. Você já está com um pensamento classista. Quem disse que é para você defender burguês? Ou falar mal de proletariado? Não é, porque primeiro que a sociedade não é dividida em classes. Então a pessoa tem que voltar quantos anos? 300 anos na história. São 300 anos de doutrinação. Tem que, antes de Marx, vir com essa ideia de pensamento de classe, com esse pensamento de dialética, certo? Esse pensamento é tão difundido que a gente pensa política desse jeito. A gente pensa política desse jeito. Para representar as mulheres. Não é assim que as pessoas pensam? Para representar o negro. Para representar os deficientes físicos. Vamos votar num político de São Bento para representar São Bento. É uma iniciativa legal. Só que assim, como é que fala alguém que nasceu em São Bento? Eu pensei em uma coisa. São bentenses, tá. Vocês acham que todos os são bentenses pensam igual? Então, veja, está tudo errado, já separou em classes. Quando eu entrei na Assembleia Legislativa, me perguntaram se eu queria fazer parte da bancada da mulher. Me ligaram, a deputada, a senhora foi recentemente eleita, pela primeira vez na história do parlamento, nós temos 5 mulheres, é uma grande vitória. Tal. São quantos deputados? 40, tem 5 mulheres, sabe? Ela estava feliz, exultante. Eu falei, que legal, e daí? Ela falou, você quer fazer parte da bancada feminina? Como é que funciona isso aí? Então, deputada, como nós temos 5 mulheres, nós vamos montar essa bancada para representar o interesse das mulheres. Daí eu perguntei, sim, mas os homens têm a bancada dos homens? Ai, deputada, é claro que não, né? Cada homem pensa como quiser. Não é? Tipo, pô. Fazer a bancada dos negros. Aí se você tiver um negro de esquerda e de direita, faz como? Então, assim, todos os projetos da bancada da mulher... Por exemplo, tem um projeto da bancada da mulher que prevê aumentar as cotas dos partidos políticos, que hoje é 30%, né? Aumentar para 50%.
Ou seja, para cada 5 candidatos homem, tem que ter 5 candidatas mulher. E esse projeto veio lá, projeto da bancada feminina. Eu falei, mas eu sou dessa bancada, nem tinha visto aí. Aí está lá, assinado pelas 4, menos por mim. Caiu para quem a relatoria? Aí, legal. Ou seja, as 4 deputadas apresentaram um projeto de lei que eu vou fazer um parecer contra. Ou seja, as mulheres estão brigando entre si. Como é que é essa bancada feminina? Não existe. Tem como eu botar negros? Tem como eu botar 2 deputados lá de São Bento e eles vão pensar igual? Não, então só o fato do cara de direita ir discutir com o cara de esquerda, tentando defender o burguês, ele já está errado. Está cheio de burguês safado. E está cheio de proletário safado. E está cheio de burguês legal e de proletário legal. E não existe essa determinação de classe. Esse pensamento ele começou quando... isso é engraçado falar. As pessoas dizem que não se deve misturar religião com política. Só que não existe essa separação. Lembra que eu falei que o Estado laico foi uma criação de uma religião? Não existe. Quando surgiu o faraó no Egito, quem ele era? Deus na terra, lembra? Que ele era a reencarnação de Amon-Ra, ou seja lá o que for. Depois vieram os imperadores gregos e romanos, representantes dos deuses. Depois vieram os reis. Quem são os reis? Um cara escolhido por Deus, de uma dinastia, de uma família escolhida por Deus para governar. Aí os iluministas vieram com essa ideia. Nós temos que dividir, separar religião de política. Quando eles começaram isso? 1792, na Revolução Francesa. Aí eles apresentaram a Revolução Republicana. Existem 2 tipos de iluminismo. O iluminismo de esquerda, que é o iluminismo da França, e o iluminismo de direita, que é o iluminismo dos Estados Unidos. O iluminismo de esquerda da França era um iluminismo anti-igreja. Então, veja, a política não se separa da igreja. Ou o político defende a igreja, ou o político persegue a igreja. Ele não tem, ou eu sou político neutro. Tipo, essa igreja está pegando fogo, vai apagar ou não vai fazer nada? Fazer nada. Então, tu tem que escolher um lado. Então, você já escolheu um lado. Se você não está fazendo nada, você escolheu um lado. Se você está fazendo, você escolheu também. Isso é muito simples. Imposto na igreja. Vamos cobrar imposto das igrejas, sim ou não? É uma posição política e religiosa ao mesmo tempo. Qualquer coisa, existe alguma coisa, para quem é evangélico aqui, mais importante que Jesus na sua vida? Não. Aí se você fosse governador, alguma coisa ser mais importante que Jesus na sua vida? Nem o governo do Estado, certo? Então, para as pessoas, a religião é superior à política. E aqueles que pensam que a política é superior à religião estão tomando um posicionamento religioso que é o da anti-religião. Então, os revolucionários franceses, em 1790, começaram, vamos propor um Estado onde a religião não oprime ninguém. Resultado, 2 anos depois, estavam matando padres, freiras, perseguindo, queimando igreja. Ou seja, não era neutro, era anti-religioso. Foi desse pensamento que começou a se difundir a ideia de materialismo, que o Karl Marx depois criou a ideia de materialismo histórico. O materialismo é o seguinte: se nós somos anti-igreja, se nós somos anti-Deus, então Deus não existe, certo? Deus é ruim, ou a igreja que se dane, não importa. Esse era o pensamento dos iluministas de esquerda. Então, só o que existe é a matéria, é o que eu posso ver com os meus olhos. Eu não posso ver Deus, logo Deus não existe, e caso ele exista, ele não importa, porque eu não posso vê-lo. E aí se difundiu esse pensamento. Junto com isso, o cientificismo. A ideia falsa de que a ciência tem resposta para tudo. A ciência tem resposta para tudo? Quando é que começa a vida do feto? Não é porque não se deve discutir religião para falar da questão do aborto. Então tá, vamos falar sobre ciência então. Quando é que começa a vida do ser? A ciência não sabe responder, então vamos discutir religião, porque a ciência não sabe responder. Então acabou, não vai chorar. Se a tua ciência não consegue, nós vamos ter que usar outro campo. A filosofia, a metafísica, certo? A ciência, ela não apareceu com o iluminismo. O que apareceu com o iluminismo foi o cientificismo. A fé cega na ciência. A ideia de que a ciência ia resolver todos os problemas da humanidade. Esse pensamento iluminista se difundiu no século XVIII e no século XIX. As pessoas pensavam o seguinte: se nós educarmos todo mundo, se nós alfabetizarmos todo mundo, ensinarmos ciência para todo mundo, vai todo mundo viver virtuosamente em paz e alegria. Quando esse processo começou, surgiu escola pública, primeiro na Prússia e depois na Rússia soviética. Então, a escola pública que a gente tem hoje, um monte de criaturinha, uma atrás da outra, se levantar, o professor briga, para ir no banheiro tem que pedir autorização. Sabe que no presídio todo mundo precisa pedir autorização para ir no banheiro, né? Vocês sabem disso, né? Então, se você quiser ir no banheiro, tem que pedir autorização. Para levantar a mão, tem que falar. O professor te dá um número, você é 8, você é 3, você é 2, certo? Essa escola é uma escola soviética, uma escola prussiana. Quando essa escola surgiu,
Eles prometeram o mundo. Não, agora que tem escola pública, que homens e mulheres vão estudar juntos, agora nós vamos resolver todos os problemas da humanidade. Resultado, 30 anos depois, nazismo, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, campo de concentração, gulag, 100 milhões de mortos, ou seja, não resolveu nada, só piorou. Não resolveu o problema, mas mesmo assim hoje você vai falar com quase todos os políticos, com qualquer pessoa, a pessoa diz, para resolver o problema do Brasil precisa de educação. E o cara entende educação como sinônimo de escola, que também já não é o caso. Então, a ideia de que a escola é sinônimo de educação já está errada. A ideia de que a escola vai resolver os problemas também não, também está errada. O que resolve o problema do ser humano é um conjunto de família, cultura, religião, é muito importante a religião da vida do cara, não é menos importante que política, é tanto quanto. Existem mais pessoas no Brasil que perdem 1, 2, 3 dias da sua semana discutindo religião, indo à igreja, do que perdem esse mesmo tempo discutindo política. Vocês, provavelmente, que estão aqui, só se interessaram por política porque afetou a religião de vocês, sim ou não? Certo, então a religião ela vem primeiro. Quando você tenta colocar a religião em segundo lugar, esse também é um posicionamento religioso. Essa ideia de ser inimigo da religião, então começou lá com o iluminismo de esquerda, passou pelo cientificismo, e aí chega Marx. Todo mundo já estava com a ideia materialista na cabeça, que é o quê? Só o que importa é o que é matéria. Ou seja, os meios de produção, a terra, o dinheiro. Outro erro que o brasileiro pensa, todo corrupto está preocupado com dinheiro. Tem muita gente que pensa que o negócio do mundo é dinheiro. Não é. Os políticos corruptos não querem dinheiro. Eles querem poder, eles querem controle. São outras coisas, certo? Quando a gente pensa dinheiro, a gente está reduzindo as coisas. E aí começam as discussões materialistas. Todo mundo já é materialista, aí agora vem Marx e diz, o materialismo, além de tudo, ele é dialético e histórico. Ou seja, ele é dialético. É uma classe contra a outra. Se você pensou em classe, tu pensou errado. As pessoas não pensam em classe por cor, sexo ou raça. As pessoas pensam por ideias. Ideias não têm cor, não têm sexo, não têm raça. Umas são republicanos, socialistas, marxistas, outros são ateus, outros são desenvolvimentistas. É isso aí que separa as pessoas. O que tem dentro da cabeça delas. Beleza? Então, aí, o Marx começa com essa ideia de que o que importa é o materialismo. Ou seja, as pessoas vão pensar conforme o meio em que elas vivem. Então, os proletários que trabalham lá operando máquinas, eles vão pensar todos iguais. Os burgueses que trabalham manipulando capital, são os capitalistas, vão pensar todos iguais. Esse pensamento é tão bobo que o Chesterton fez um comparativo. O Marx é o cara que pensa que a árvore faz o vento quando balança. Na verdade, a gente sabe o que é o quê? O vento é que balança a árvore. A árvore dá para ver, certo? O Marx ele é até uma criança. Ele vê o que ele vê. A matéria mexendo, o que ele pensa. É o que se mexe que movimenta as ideias. Aristóteles, que já 2000 anos antes do Marx, sem ter acesso à impressora, já conseguiu ter uma genial percepção de que é o contrário. É o invisível que movimenta o visível. Quem é que vive de matéria? É cachorro, bicho, tá? Folha, fotossíntese, isso aí vive de matéria. O ser humano, ele vive de consciência, de espírito, de ideia, certo? São coisas que são superiores. O que vem primeiro, a cadeira ou a ideia da cadeira? A ideia da cadeira. Vamos supor que essas cadeiras todas desapareceram daqui. Os senhores ainda sabem o que é uma cadeira, correto? Se eu falar para os senhores, pensem numa vaca. Todo mundo pensou numa vaca, certo? E eu acho que todo mundo meio que pensou na mesma vaca. Porque, não é? Todo mundo pensou num animal com 4 patas, meio gordinho, marrom ou branco com preto, não é? Então, assim, todos vocês pensaram na mesma vaca, porque a ideia vem antes da matéria. Então, o Marx vem com essa ideia materialista, e aí ele se difunde, espalha essa ideia. E aí ele tem a seguinte conclusão. Nós precisamos alterar a sociedade através dessas classes, desses grupos. Nós vamos usar os homens, ou vamos usar os operários contra os burgueses. A grande expectativa do Marx, quando ele incentivava a guerra, é que ele pensava o seguinte, o dia que tiver uma guerra, os operários do Brasil vão se juntar com os operários da Itália, que vão se juntar com os operários da Alemanha, e vão todos matar os burgueses de todos os países. Aí começou a Primeira Guerra. Resultado, os operários foram para a guerra junto com o burguês, davam a vida pelo burguês amigo deles. Aliás, o Brasil é o país mais antimarxista do mundo, porque ele criou um negócio chamado churrasco da firma. Não é?
O que é o churrasco da firma? É o patrão paga a cerveja, a carne, a galera leva a cerveja e ninguém cogita a ideia de se matar, correto? Até acontece assim, ó, esses mesmos caras que estão no churrasco da firma, eles podem até, incentivados pelo sindicato, no final de semana seguinte ir lá fazer uma passeata, cobrar um aumento de salário, entendeu? Pode até fazer isso, porque o sindicato bota as coisas na cabeça deles. Mas eles não vão jamais pensar que o patrão é o inimigo deles. Eles tratam o patrão bem, porque eles percebem, isso aqui é minha fonte de renda. Será que se eu matar meu patrão, eu que vou ser o dono dessa empresa? Vocês já leram um livro chamado Revolução dos Bichos? Vocês têm que anotar esse livro, quem não leu. Tem até uma versão em desenho, que você pode ler para um adolescente, para os seus filhos. É um dos melhores livros do mundo. Onde os porcos, nesse livro, os porcos convencem todos os animais da fazenda a matar o dono da fazenda, porque ele é opressor. E daí eles criam algumas regras. Nós vamos matar o dono da fazenda, aí ninguém vai poder morar na casa grande, lá na casa, porque nós vamos ser todo democrático, vai todo mundo morar junto, aí não vai mais ter guerra, não vai mais ter fome, etc. Daí os bichos tudo iludidos lá com os porcos, eles matam o dono da casa. Tá, 5 meses depois, os porcos estão morando na casa. Ocuparam o lugar. Pô, é melhor servir um ser humano ou um porco, raciocínio, né? Imagina o que os porcos queriam o dia inteiro da vida deles. Comer só, né? Então eles criam um apocalipse lá na fazenda, aí a fazenda se descambela toda. Isso aí é um resumo, é uma distopia do que foi a Revolução Francesa. Do que foi a Revolução Russa também. Uma elite disse, nós vamos representar os pobres, nós vamos representar o cidadão comum, aí nós vamos chegar ao poder e vamos democratizar tudo. Todos esses caras, quando eles chegaram ao poder, eles oprimiram todo mundo. O Robespierre chegou ao poder dizendo que a igreja oprimia, que os padres eram corruptos e que tinha que acabar com a moral religiosa. Quando ele chegou no poder, o que ele fez? Ele matou 20 mil padres e matou qualquer pessoa que fosse anti-jacobina. Inclusive, ele matou a primeira feminista, Olympe de Gouges. Ou seja, quem matou a primeira feminista foi a esquerda, não foi a direita. Isso é uma informação legal para vocês terem na cabeça para dizer isso aí. Então, me fala aí quem foi que matou a Olympe de Gouges. Se você é esquerdista, fala aí, fala aí. Então, essa ideia da revolução ela aconteceu lá na França, e depois ela aconteceu de novo em 1917, na Rússia. Os mesmos caras que criaram a escola pública que nós conhecemos hoje. E agora eu vou encerrar, prometo que agora sim, em 5 minutos. E esses caras, quando chegaram ao poder, eles defendiam a ideia do Marx. Qual era a ideia do Marx? Os oprimidos, operários, eles precisam tomar o poder. Matar a burguesia, expropriar os seus bens e dividir como uma cooperativa. Então, a cooperativa é um negócio meio comunista, mas também é meio cristão, então por isso que é legal. Porque Jesus também tinha a cooperativa lá, né? Os discípulos viviam juntos, dividiam tudo. Só que qual é o princípio dessa cooperativa que Jesus prega na Bíblia? Todos os 12 discípulos tinham um rei, quem era? Jesus. O mundo pensava igual. Qual o problema do comunismo? É que você quer pegar 50 mil pessoas que pensam diferente. Aí não vai dar. Né? Se nós fôssemos ver um comunismo cristão, que não dá, né, para fazer, mas assim, uma comunidade cristã daria, porque todo mundo concorda. Agora, não tem como eu juntar um capitalista que quer explorar todo mundo, com um operário que quer proteger as árvores, com a feminista que quer ser vegetariana. Aí não vai dar, as pessoas vão se desentender, correto? Então, o Marx defendia essa ideia. Os proletários vão matar os burgueses. Como é que o marxismo sobreviveu mesmo depois do churrasco da firma? Porque ele vai se modificando. O cristianismo é sempre o mesmo, correto? As igrejas que permanecem mais firmes, por exemplo, olha a Igreja Católica. Parece que ela está diminuindo, né? Não, mas não é verdade. Se você vê a Jornada Mundial da Juventude, a Igreja Católica não está acabando, certo? Você vê isso porque ela é atacada o tempo todo. A Igreja Evangélica também não está, só cresce, não diminui. Mas qual é a característica que faz a Igreja Católica ser mais forte do que a Igreja Evangélica? Por que a Igreja Evangélica se divide tantas vezes? A Igreja Católica não muda nunca. Por exemplo, nossas igrejas aceitam agora a pastora, não é? A Igreja Católica aceita bispo mulher? Ela vai aceitar algum dia? Nunca. E existe um certo grupo de pessoas que são conservadoras, parece que de dentro para fora. Essas pessoas são muito conservadoras, elas gostam de coisas que nunca mudam. E elas sempre vão ficar na Igreja Católica. E você vê que as mulheres são mais católicas que os homens. Apesar da Igreja Católica aparentemente ser contra o sacerdócio da mulher, porque as pessoas realmente querem viver em ordem, sob a proteção divina, etc. Então essa é a força da Igreja Católica.
A igreja evangélica, ela se dividiu em muitas. Não existe nenhuma igreja evangélica que seja tão grande quanto a igreja católica, certo? Nós somos grandes porque a gente se dividiu em muito, né? Tem todo lado, né? Mas veja como eles são fortes, mesmo sendo unificados. E qual é a proposta do marxismo? Como ele consegue ir mudando, ele se infiltra na igreja católica, se infiltra na igreja evangélica, nas escolas, em qualquer lugar. Ele vai mudando. Olha só, o Lenin chegou na Rússia e prometeu o seguinte, proposta marxista, nós vamos fazer a revolução marxista aqui. Só que ele estava falando de um país que tinha 98% de agricultor. Onde é que estavam os operários para matar os burgueses? Aliás, não tinha os burgueses também. Só tinha colonada. Como ele ia convencer os colonos a matar os burgueses que nem existem? Então ele criou um lumpen proletariado, ele criou umas ideias lá, de que qualquer pessoa podia ser marxista. É a mesma coisa que o feminismo faz hoje e que o movimento LGBT faz hoje. E que o movimento negro faz hoje. Por exemplo, tem um monte de branco defendendo cota de negro, brigando com o negro, que diz que não quer cota. Tem um monte de homem feminista que discute comigo, que sou mulher, qual que são meus interesses. Tem um monte de gente hétero que defende os direitos LGBT, às vezes discriminando o LGBT que é do Bolsonaro, percebe? Então, como é que eles fizeram isso? Qualquer pessoa pode ser do proletariado. E isso realmente funcionou. Então, eles convenceram os camponeses, ó, vocês não são proletariado, mas o camponês é a mesma coisa que o proletariado. Então, o nosso símbolo vai ser a foice e o martelo. Aí eles fizeram uma revolução, mataram a nobreza, a família do czar foi perseguida. Alguns membros da família do czar foram canonizados, porque foram considerados mártires para a igreja ortodoxa, etc. Aí eles chegam ao poder, o que eles fazem? A mesma coisa que os porcos da Revolução dos Bichos. Expropriam as propriedades de todo mundo e viram eles os administradores. Eles pegam todas as terras e todas as empresas para o Estado. Eles não dão as terras para os caras. Não dão as empresas para os caras, para os pobres lá. Eles pegam para eles e passam a administrar tudo. E quem não concorda vai para o Gulag, vai morrer. É nessa época, em 1917, 1920, que surge uma mulher, e aqui que nós vamos encerrar, chamada Alexandra Kollontai, a feminista marxista mais importante da Rússia. E ela escreveu um livro chamado Família e Comunismo. Nesse livro, ela dizia que o sonho dela, de uma pátria comunista, 100% comunista, seria o dia em que as famílias não dependessem mais, os membros da família não dependessem mais um do outro. O homem não dependeria mais da mulher, nem a mulher do homem, e tampouco as crianças dependeriam dos seus pais. Nesse mundo em que a Alexandra Kollontai, que ela foi considerada louca, o Stalin ia matar ela. Ela pediu desculpa. Olha como ela é feminista empoderada, para não morrer. Né? Então, o Stalin matou todo mundo que fazia parte do governo do Lenin e do Trotsky, só deixou a Alexandra Kollontai, porque ela foi esperta e disse que ela estava louca quando escreveu os livros. Mas o que ela escreveu, nem o Stalin não quis obedecer. Ela escreveu o seguinte, haverá um dia em que as mulheres não precisarão mais cozinhar, porque existirão muitos restaurantes, e a função da mulher agregadora ao redor da mesa da casa não vai mais existir. Haverá um dia em que existirão lavanderias públicas, e a função da mulher de cuidar dos mínimos detalhes do seu marido e dos seus filhos não vai mais existir. E haverá também um dia, no meu sonho comunista, dizer Alexandra Kollontai, onde as crianças vão passar mais tempo em uma repartição pública, aprendendo o que o Estado quer lhes ensinar, do que com seus próprios pais. E ela defendia a educação integral. E eu conheço alguns prefeitos que são cristãos, são Bolsonaro e tal, e eles vêm lá no meu gabinete, porque eu quero seu apoio, porque eu criei a escola integral. Ó Deus, onde é que eu começo a falar para ele que a ideia... E o povo gosta da escola integral, porque o governo está investindo em educação. Todas as propostas que a Alexandra Kollontai escreveu em 1920 e que eram tão assustadoras que nem o Stalin não queria, acontecem normalmente no Brasil. Absolutamente normal. Se vocês quiserem comprar esse livro, ele deve custar R$5, porque é um livro que foi muito publicado antigamente e que ninguém mais quer comprar. Então ele está nos sebos na internet. Eu paguei R$5 no meu livro. Família e Comunismo. Alexandra Kollontai, se você digitar no Google, com X, Alexandra Kollontai com K, você vai encontrar 10, 20 livros dela. Todos desse jeito. Essa educação que nós temos hoje é exatamente a mesma educação comunista que a Alexandra Kollontai propunha. E para terminar, nós vamos assistir um vídeo que mostra como os nossos juristas, como os nossos pedagogos, como todo mundo, até mesmo vocês talvez, em algum momento pensaram, educação integral é bom, a criança tem que passar o maior tempo possível na escola, tem que entrar na escola com 3 e sair com 18. Olha,
Algum dos senhores sabe qual o artigo penal que tem que ser descumprido? Que crime tem que ser cometido por um ser humano passar 13 anos em regime semiaberto? Os senhores sabem qual é o crime? Conhecem algum? Porque, assim, existem países que têm escola pública como uma opção. Agora, existem pouquíssimos países no mundo, além de Cuba, Venezuela e Brasil, onde a escola pública é obrigação. Por exemplo, nós temos direito à saúde, não temos? Por acaso os senhores são obrigados a todo mês ir lá no SUS? Bater o ponto? Eu tenho direito à saúde, vim aqui para ficar 2 horas na fila e fazer um raio-x, porque é meu de toda semana, eu tenho que vir aqui. O Estado, ele tem que fornecer, correto? Fornecer opções. Ou seja, a pessoa quer estudar, o Estado tem que dar para ela uma opção. A pessoa precisa tratar um câncer, tem uma opção. A pessoa precisa de uma luz elétrica, de um encanamento, de uma fossa na casa dela, o Estado vai resolver isso lá com opções. Certo? A educação é o único direito que o cara é obrigado a ter. Você não colocou o seu filho na escola, o conselho tutelar vai na sua casa. Se você for com o seu filho no baile funk, o conselho tutelar não vai na sua casa. Mas se você não resolveu, eu não vou botar meu filho na escola, eu sou multimilionário, eu ganho 20 mil reais por mês, eu vou contratar um professor particular para cada disciplina. Não pode. Tem que levar seu filho lá no Energia, no Positivo, ou na escola pública. Quando uma pessoa de elite, por exemplo, Rockefeller, Rothschild, família Ford, pensa nos caras mais ricos do mundo. Vocês acham que os filhos dele vão para a escola pública? Não. Mas eles são os mesmíssimos caras que dizem que a escola pública tem que ser obrigatória, compulsória e que tem que começar cada vez mais cedo. Agora é com 4, né? E aí o cara fica dos 4 aos 18. É 14 anos. Pelo amor de Deus, você pode alfabetizar. Eu acho que em 4 anos dá para ensinar tudo que precisa para uma criança poder ser autônoma. Não precisa de 14. Eu acho que nos 4 primeiros a criança aprende, nos outros 10 ela começa a esquecer. Porque é muitos anos, né? Então, para a gente terminar, eu vou mostrar como esse pensamento da Alexandra Kollontai, ele é hegemônico. Nós vamos assistir agora um vídeo da Débora Duprá, que é uma jurista brasileira, em um debate que ela teve com o Dr. Miguel Najib numa televisão, esse foi longamente veiculado. Nós vamos encerrar com esse vídeo, depois a gente vai terminar. Prestem muita atenção no que ela está dizendo sobre família. É a mesma coisa que a Alexandra Kollontai, mas se tu perguntar para ela, ela não sabe quem é a Alexandra Kollontai. Porque esse é o segredo do marxismo. Ele muda tanto, ele se camufla tanto, ele bota outros nomes para as coisas, e ele se espalha tanto que as pessoas não sabem mais a origem das suas ideias. Isso aí, na verdade, é a definição de burrice. É você pensar um negócio e não saber de onde vem. E a segunda definição de burrice é você pensar um negócio e achar que a ideia é sua. Porque não existe nada que a ideia é sua. Tente pensar um troço. Alguém já pensou antes de você? E se você está falando é porque você ouviu de algum lugar. Se você rastrear suas ideias, você vai chegar no caminho e vai entender se existe conexão entre elas. Quer ver? O esquerdista, ele geralmente assim, tem exceções, mas o cara que tem o cabelo verde, ao mesmo tempo é o cara que é vegano, que ao mesmo tempo é a favor de cotas, e que ao mesmo tempo é contra o Bolsonaro, tipo, a favor do aborto. E contra matar tartaruga. Como é possível que essas coisas tão aleatórias, comida, política, tartaruga e criança, juntar tudo numa pessoa só? Porque todas essas ideias, elas têm a mesma fonte, elas têm a mesma origem. Quem não estudou isso, tem esse pensamento, acha que é aleatório, mas não é. A mesma coisa o crente. Como é que pode? O cara é crente, vai para a igreja, usa saia até no pé e é a favor do porte de arma. E quando o vizinho briga com ele, ele faz uma oração pelo vizinho, em vez de dar um tiro. Não faz sentido, certo? Parece que não faz sentido. É o cara que come carne, é o mesmo que é contra o aborto. E o cara que só come alface é a favor do aborto. Como essas ideias podem ter a ver? Porque elas têm uma mesma raiz. E uma das coisas que pode nos fazer mais inteligente é descobrir por que essa ideia está conectada com essa outra, de onde que ela vem. E quando a gente faz isso, a gente descobre que a Débora Duprá, que é uma jurista brasileira, ela está repetindo as ideias da Alexandra Kollontai, que é a feminista mais radical da Rússia. Nem Stalin não aguentava ela. Falou para ela, se não calasse a boca, ele ia matá-la. Então, você imagina como ela era. E nós vamos terminar, então, assistindo o vídeo da Débora Duprá, que é o número... Oh, Deus, 15. Essa percepção equivocada de que a criança pertence à família, que a família tem o poder, um poder absoluto sobre a criança. Não é verdade. Essa percepção equivocada de que a criança pertence à família, que a família tem o poder, um poder absoluto sobre a criança.
Não é verdade. A Constituição diz que a criança é um problema da família, da sociedade e do Estado. Exatamente porque a criança, ela recebe a orientação dentro de casa, mas ela também tem que ser preparada para o espaço público. O espaço público, ele não coincide com o espaço privado. O Tribunal Constitucional alemão, ele já teve a oportunidade de trabalhar sobre esse tema, que é recorrente quando se fala em educação sexual, por exemplo, quanto isso gerou de polêmica no mundo todo, dizendo que a educação fornecida pela família, ela sequer pode prevalecer sobre a educação em sala de aula. Isso vai ser definido em questões específicas. Então, nós temos que combinar aí pluralismo de ideias, liberdade de cátedra que vem na sequência de uma Constituição que procura expurgar de seu texto qualquer resquício de autoritarismo, de período ditatorial, de período de censura, né? E essa questão da família. Então, seria inconcebível que nós, na atualidade, vivendo numa sociedade democrática, de liberdade de ideias, nós tivéssemos os professores sob constante vigilância dos alunos dentro de sala de aula. Então, eu acho que esses seriam os 3 aspectos principais a respeito da inconstitucionalidade do projeto. Olha, conclusão do vídeo dela. Uma Constituição, um pensamento... Pode tirar. Um pensamento que tenta expurgar da cabeça das pessoas essa noção de família. Tá? Então, a escola não era para ser, certo? Mas ela é uma das maiores inimigas da família. Pelo tempo em que ela afasta crianças dos seus pais e por professores como aqueles ali que a gente viu, que dizem, olha, você tem mais instrução que seu pai, você não é obrigado a concordar com seu pai. Isso faz com que uma criança de 8 anos, de 9 anos, você trabalha, você sustenta aquela criança, você paga casa, os boletos dela, leva para o hospital. Um dia você faz um comentário na hora do almoço e o moleque de 12 anos aponta o dedo na tua cara e diz, pai, você é homofóbico. E se tu dá uma na cara dele também, tu vai ser processado. Ou seja, uma criança de 12 anos dá de dedo num pai hoje, incentivado por professores assim. Existem pais que pensam ideias erradas? Existem. Mas o critério de formação moral e religioso das crianças deve partir das suas famílias, dos seus pais. E se o Estado quiser contribuir com um pensamento mais diverso, mais moral, se acha que alguma coisa está errada, o Estado que faça campanhas, publicidade, eventos públicos para ensinar as pessoas sobre os valores que ele acha, porque aí o adulto vai se ele quiser, não a criança que é obrigada a ir. Pessoal, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado. Eu deixei ali com o pastor, eu sei que muitas pessoas queriam saber sobre feminismo, né? Gostam bastante desse assunto. Então eu deixei no computador do pastor todos os vídeos que eu passei aqui, se algum dia o pastor quiser usar, e também deixei um PDF com 120 lâminas da minha palestra, que todo mundo gosta de ouvir, que é do feminismo, que não foi a que eu dei aqui. Cadê o meu assessor? Vargas, você tem ainda desse aqui? Todo mundo recebeu um desse aqui? Não? Tá, então desculpa pessoal, acabou, mas eu vou dizer para vocês, é igual o dinheiro do Estado, acabou o tempo para todo mundo, tem só para quem está na direita. Olha só, o nosso número, eu quero que vocês anotem o meu número, se vocês precisarem de alguma coisa, não vão pedir caminhão de brita, essas coisas, não vou dar para vocês. 48, que é o DDD de Florianópolis, 99695 5600. E quem não tiver esse cartãozinho, procura um amiguinho que tem, tira uma fotinho, tá? De novo, 99695 5600. Sou eu ou o Henrique que vamos atender para esse telefone para poder ajudar vocês. Quem preencheu o seu número numa fichinha que passou aí, cadê a fichinha? Alguém já recolheu todas? Essas pessoas nós vamos mandar... Também não passou. Aqui no meio vocês são péssimas pessoas. Quem não recebeu... essas informações, anotar esse número e me chamar, nós vamos salvar o seu número e mandar para vocês alguns desses vídeos e material sobre essa palestra, tá? Chama nesse número que eu falei para vocês, 996955600. A gente vai passar o conteúdo dessa palestra em texto e um agradecimento para vocês, para a gente poder manter contato. Muito obrigado pela paciência de vocês. O pastor tinha dito que era para falar 1 hora, você viu, pastor? Isso, bate palma para parar de falar. Muito bom. Eu gostaria de pedir a você que é cristão, vamos fazer uma oração pela Ana, tá? Ela tem
se dedicado a essa agenda, é uma agenda de nosso interesse, cristãos, né? Então, é muito especial esse momento, muito rico, foi muito enriquecedor. Então eu quero convidar você a estender tua mão, você que crê num Deus Todo-Poderoso, crê num Filho, Pai, Filho e Espírito Santo. Estende suas mãos para cá, vamos orar pela Ana. Senhor amado, nós te agradecemos pela vida da Ana Campagnolo, te agradecemos pela agenda dela, Senhor, que vem de encontro à tua agenda para com teu povo, Senhor. Que o Senhor conduza ela a caminhos de vida, de verdade, e que, Senhor, ela seja uma porta-voz, Senhor Deus, das boas novas, daquilo que o Senhor tem já estabelecido dentro do teu reino, reino de paz, alegria e justiça, e que ela, Senhor, possa brilhar a tua luz, ser sal da terra, luz do mundo, Senhor, onde ela vai, com quem ela fala, quando ela compartilha, Senhor Deus, todo esse contexto, Senhor, de sociologia, de cultura, de história, Senhor Deus, que o Senhor, de ideologias, Pai, que o Senhor venha a afiar cada vez mais, Senhor Deus, as palavras da boca dela, Senhor, e que ela alcance multidões, Senhor, com esta agenda, Pai, que diz respeito à tua. Em nome de Jesus, oramos também por cada família, por cada pai, cada mãe, cada filho, cada filha aqui presente, e aqueles que estão sendo representados nesse lugar, que o Senhor possa alcançar de forma tal que a verdade, Senhor Deus, que vem, Senhor Deus, para dissipar as trevas, seja, Senhor Deus, na sua plenitude, em cada lar, em cada família, em nome de Jesus. E eu quero encerrar aqui para você lendo o que o salmista Davi, Salmo 139, disse no versículo 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então que essas sementes que nós recebemos aqui nessa noite possam surtir efeito na nossa prática, no nosso dia a dia, tá bom? Deus abençoe, obrigado vocês por terem vindo, obrigado Ana, Deus abençoe. Olá patriotas, ficamos por aqui, não se esqueça de dar um like, se inscrever no canal e seguir a gente nas outras redes sociais. Forte abraço, até a próxima.